A mesma certeza que eu tinha quando eu comecei a fazer a dieta carnívora, que ia ser a melhor coisa que eu ia fazer para mim, eu tenho certeza absoluta que a dieta carnívora vai ficar grande, não por ser uma seita ou nada do tipo, mas porque realmente tem fatos que estão mostrando essas propriedades terapêuticas da cetose e da dieta carnívora, como essa dieta de eliminação. Oi, pessoal. Hoje eu vou começar aqui no nosso canal uma sessão diferente, uma sessão que vocês nunca viram por aqui, que é a mesa carnívora. E eu espero que vocês gostem, depois vocês vão logo comentar aqui se vocês querem mais convidados, que vai ser uma sessão de convidados que seguem o estilo de vida carnívoro, profissionais da área que entendem sobre esse estilo de vida. E para estrear esse episódio aqui, essa sessão no canal, eu convidei o meu conterrâneo, que não mora mais aqui, mas mora nos Estados Unidos, Antônio Kraichett, que fez um ano agora recentemente na dieta carnívora. Então, vai ser o primeiro convidado aqui. A gente se conheceu já pessoalmente, a gente já tinha um contato pela internet, coisas maravilhosas que a internet faz, né? E recentemente a gente se conheceu presencialmente, fazendo o quê? Comendo churrasco, né? Nada mais justo. E aí, Antônio, hoje vai ser o meu entrevista, eu vou entrevistar ele e vou perguntar tudo para ajudar vocês aí, né? Que muitas vezes vocês veem só o profissional de saúde falando, eu aqui como profissional também falando mais as questões técnicas, então nada melhor do que abrir essa sessão com uma pessoa que apenas decidiu viver esse estilo de vida e tem colhido muitos benefícios que ele vai contar aqui para vocês e também falar sobre os desafios, os obstáculos, enfim. Então, vamos começar, mas eu quero que ele se apresente também, fale aqui um pouquinho com vocês. Lua, muito obrigado por eu ser seu primeiro convidado nesse seu projeto aí, muito legal, diga-se de passagem, a mesa carnívora, tá bem legal a arte, foi lá o que fez? Foi meu maridão. Maravilha. Só uma correção, eu tô há mais de 1 ano e meio na dieta carnívora e não pretendo parar tão cedo, porque Maravilha. a gente vai conversar um porquê aqui no podcast, mas eu tô muito feliz de ser seu convidado, eu tenho certeza que você vai ter muitos mais e que você vai fazer um trabalho sensacional. Então, vamos para cima, já vamos começar com as perguntas aí. Eu não sei de nenhuma, tá, gente? É a primeira vez que eu tô ouvindo essas perguntas aqui, então vai ser tudo na hora. Porque geralmente quando a gente vai participar de um podcast, quando a gente vai participar de uma entrevista, aí a gente já sabe mais ou menos, né? Tem um scriptzinho. Eu falei, olha, não vou mandar nada, vai ser assim de surpresa para ser uma coisa bem autêntica mesmo, bem verdadeira. E o que é que vai sair do coração dele mesmo para vocês. Então vamos Exato. começar, né? Uhum. Vamos lá. Para começar, Antônio, conta pra gente aqui. Quem é você? Você já falou um pouquinho, mas fala assim, quem é Antônio? De onde você vem? E como é que você foi parar lá nos Estados Unidos? Então, Antônio Kraichett é meu nome. Fui morar nos Estados Unidos com 15 anos para jogar futebol, só que eu decidi continuar lá para estudar e jogar futebol ao mesmo tempo, porque aqui no Brasil é bem difícil. Ou você faz um ou você faz outro. Então, fui para lá para os Estados Unidos para isso. E como você sabe, lá nos Estados Unidos é muito fácil de você comer fast food. Muito fácil. É a terra do fast food. Se você quiser qualquer coisa rápida, você vai achar lá em 5 minutos da sua casa. 24 horas, né? 24 Fast food é horas. 24 horas. Eu ia na McDonald's direto, 24 horas lá. 11 horas batia fome, eu ia. Mas só que eu fui morar nos Estados Unidos jogando futebol. Então, quando você é um atleta de alto rendimento, quando você treina 2 horas por dia um cardio pesado, você nunca vai ganhar peso. É bem difícil você ganhar peso se você estiver treinando pesado mesmo, como eu estava. Isso aí foi em 2014. Vamos para 2017, quando eu me formei do high school, fui para a faculdade. Eu fui para a faculdade de engenharia com plano de jogar futebol. Nesse meio termo, nas férias, né, entre a high school e a faculdade, eu torci meu tornozelo pesado, parei de jogar futebol. E é aí que a história começa a dar uma reviravolta, porque você está acostumado a fazer um nível de atividade física alto. Você está acostumado a comer também
muita comida. E nessa comida de manhã era açúcar, de tarde era açúcar, de noite era açúcar. Então era açúcar o tempo todo. E os hábitos saudáveis pararam, os hábitos não saudáveis continuaram. Então, daí foi ladeira abaixo, velho. Comendo muito, fazendo uma faculdade de engenharia, que é a faculdade muito difícil, uma das mais difíceis nos Estados Unidos, de uma das melhores faculdades nos Estados Unidos de engenharia, top 60, se eu não me engano, o que é muito bom para os Estados Unidos. Então, não tinha muito tempo para você fazer qualquer outra coisa, mas, obviamente, eu acredito que isso seja desculpa hoje em dia, mas eu estava comendo muito e estudando, basicamente. E o que é legal é que na faculdade de engenharia você aprende a ler estudo científico lá nos Estados Unidos, o que a gente pode Perfeito. conversar no futuro. Mas, então, a partir de 2017 eu comecei a ganhar muito peso, fui para 105 quilos. E com isso, você não está percebendo muito o que está acontecendo à sua volta. Você não percebe que você está ganhando peso. Pelo menos eu não percebi. Aí, com o peso vieram também problemas mentais, né? Que é o quê? A falta de atenção, indisposição, sem vontade de fazer as coisas. Então, eu comecei a me sentir fora de mim, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu nunca fui assim. Antes, quando eu ainda era atleta, eu tinha dificuldade para acordar, tinha essa certa dificuldade, mas não era nada tipo, não quero sair da cama, ou Quero ficar largado aqui no sofá. exato, não era nada disso. Tipo, quando eu acordava e tava bem pro dia. Mas só que quando eu fiquei muito gordo, quando eu fiquei inflamado, eu tava sem vontade de fazer as coisas. Eu tava precisando tomar uma lata de Monster ou 5 ou 400 miligramas de cafeína por dia para funcionar. Aí eu falei, não, alguma coisa tá errado. Isso aí foi um build-up até 2022. Que aqui vem para a segunda pergunta, né? Que eu vou Exato. perguntar. Como surgiu esse estalo, então, né? Ele já tá dando aí a deixa. Como é que surgiu esse estalo para entrar na dieta carnívora? E se teve algum ponto ali de virada, né? Alguma dor, uma motivação específica? Acho que você está trazendo um pouquinho já essa pergunta que eu ia fazer pra Exato, você. eu sou contador de história, então o build-up estava acontecendo ali para chegar nessa hora. Tem a versão que aconteceu mesmo e tem a versão clean, qual é o que você quer? As duas, né? Vamos falar a versão que aconteceu mesmo. O que aconteceu? Eu sempre fui efeito sanfona, certo? Então eu ficava grande, ficava pequeno, ficava grande, ficava pequeno. É só Como a parar de comer. maioria das pessoas, né, gente? A Exato. maioria das pessoas vive assim, efeito sanfona. É só parar de comer que você vai Emagrece. perder peso, não tem jeito. E era isso que eu fazia. Eu falei com meu pai, eu vou usar o Ozempic, porque eu preciso emagrecer. Isso em 2022. 2022. Aí ele falou, beleza. Aí uma semana depois eu cheguei no assunto de novo, pai, vou usar o Ozempic e vou comprar. Ele falou, você sabe quanto é? Aí eu falei, não. Aí ele falou, uns 6 mil reais. Aí eu falei, vou tomar vergonha na cara. Não vou usar o Ozempic, vou tomar vergonha na cara. E foi aí que eu comecei a entender que eu precisava emagrecer. Só que o que é que me levou a essa parte foi muito engraçado, velho. Eu fui no banheiro pra tomar banho. E quando você vai tomar banho, você fica sem roupa, obviamente, né? Só que nessa de eu ir tomar banho, eu fiquei com vontade de fazer o número 2. Quando eu sentei pra fazer o número 2, eu olhei pra baixo, ouvi a barriga Gigantesco. gigantesca. Aí eu falei, caramba, eu tô muito gordo, velho. Eu preciso emagrecer. Tudo que as pessoas estavam falando ao meu redor é verdade. Tipo, eles não estão loucos. Quem tá gordo sou eu mesmo. Um parêntese, você tem essa foto do antes no seu Instagram? Tenho. Tá. Tem vários vídeos que eu tenho, mas eu te mando. Tá. Eu te mando. E foi bem no dia, foi a foto que eu tirei no dia que eu decidi virar a chave. Exatamente. E aí eu chamo da cagada que mudou minha vida, basicamente. Então, foi isso que aconteceu. E aí eu fiquei com vontade de tomar o Ozempic primeiro, mas depois eu fui no ramo de vergonha na cara pra perder o peso de forma natural. No começo, como eu te falei, eu fechei a boca, mas eu estava determinado a ficar isso a longo prazo, né? Fechei a boca, comecei a malhar, comecei a andar. Só para quem gosta de caloria, por exemplo, eu estava comendo tipo 1.200 por dia. Bem pouquinho para homem. Exato, 1.200 por dia ainda fazendo atividade física, mas eu tava tipo Sobrevivendo também, né? Assim, eu tava focadíssimo em emagrecer. Exato.
E aí, nesse meio termo, eu fui diagnosticado com déficit de atenção, comecei a tomar Venvance, e o Venvance também ajuda você Pra perder emagrecer. peso, não tem jeito, velho. Tipo, é uma droga pesada, como se fosse crack, então você fica sem fome, e isso também ajudou. Só que aí teve uma hora que a dose do Venvance estava aumentando, e você chega num ponto que você fala, pô, se eu passar da dose tal, se eu passar da dose X, eu vou ter um ataque cardíaco ou vou ter algum outro problema. Como é que eu vou viver assim a longo prazo? E foi essa a virada de chave para a dieta carnívora, que foi há 1 ano e meio, quase 2 anos atrás. Na verdade, eu acho que foi 2 anos atrás essa virada de chave, que foi quando eu comecei a estudar, né? Porque eu comecei a estudar e 3 meses depois que eu comecei a dieta. Então, eu estudei muito. Então, a galera lá nos Estados Unidos já, a gente sabe, né, que nos Estados Unidos a carnívora ela já está num nível muito mais avançado do que aqui no Brasil. A gente tem pouquíssimos ainda profissionais que entendem da dieta carnívora, que falam com propriedade da dieta carnívora e que vivem, né, esse estilo de vida. Porque também tem muita gente que sabe a teoria, mas que não vive, né? E eu acho que isso tem um grande peso, assim, tem um grande diferencial. E lá nos Estados Unidos foram os meus principais mentores, né? Eu também comecei a Uhum. estudar e aprofundar nesse tema com os médicos e nutricionistas de lá. Então, lá já estava mais avançado, lá em 2022, 2023 já tinha uma Muito galera. mais. E é uma coisa que eu não percebia muito, mas só que você tendo essa língua a mais, que é o inglês, para você aprender e reter informação também, porque a maioria da informação no mundo todo está em Tá em inglês hoje em inglês. dia, a não ser que alguém queira traduzir para o português. Sim, Então, você tendo essa língua a mais dá uma grande vantagem para você estar aprendendo coisas novas também, como me deu para aprender a dieta carnívora. sim. Até porque todos os livros que eu li sobre dieta carnívora foram em inglês, né? Exato. Não tem os livros que tem em inglês lá, não tem em português aqui. Tanto Isso. a Georgia Ede, com o livro dela, a psiquiatra de Harvard, Sim. que utiliza dieta carnívora e cetogênica para o tratamento de doenças psiquiátricas, ela está tentando achar ou está na conversa ainda com algum editor para Para botar o livro em traduzir. português. Perfeito. Exato. Vamos lá. Então, o que é que mudou em você depois de 1 ano e meio, quase 2 anos aí de dieta carnívora? Físico, mente, disposição. Dá para você listar aí os maiores impactos que você teve nessas áreas? Rapaz, Lua, eu vou te contar. As maiores mudanças foram ali no começo, velho. Os primeiros 2 meses é algo assim que você nem entende o que é que tá acontecendo. Eu parei de tomar o Venvance e parei de tomar café com 2 semanas de dieta. Tipo, e eu acordava me sentindo melhor do que nunca. É isso que eu ia te perguntar. Logo no início, você não teve um baque de alguma coisa, não? Não, Não. velho. Foi só melhora. Eu tava muito determinado. Sabe quando você tá tão determinado pra uma coisa que você sabe que vai dar certo, que você sabe que vai acontecer, que você sabe que você tem que fazer e que não importa o que aconteça, você vai seguir porque você sabe que vai dar certo depois. Eu estudei tanto que eu tava com esse pensamento, então eu acredito que isso tenha me ajudado Sim, muito nessa fase de adaptação, que sim. muita gente pode sentir alguns problemas que a gente pode conversar hoje ou não, mas com 2 semanas eu já tinha largado o Venvance, largado a cafeína, tipo, para um cara que tomava todo dia, é uma Uhum. coisa fora de série que muita gente não ia conseguir E fazer você isso. teve a abstinência dessas duas Não drogas? tanto, não tanto. Mas eu fiquei 6 meses sem tomar café e aí eu decidi parar, aí eu decidi tomar de novo. Fiquei 2 meses tomando e decidi parar de novo. Aí eu tive uma abstinência pesada na cafeína, velho. Sim. Tipo, tudo que você imaginar, tudo que tem descrito no Google de abstinência de cafeína eu tive. Aí foi barril, mas no começo não, na primeira vez não. Fora isso, você lembra que eu tinha comentado que mesmo sendo atleta, eu acordava de manhã meio Sim. devagar, tal. Aquilo ali foi embora, tipo, eu já acordava assim, oi, bom dia, tô pronto pro dia, tô pronto pra Cheio de caçar ou energia, algo do né? tipo. Cheio de energia e não só isso, tipo, feliz, pronto pro dia. Isso aí, pra mim, que foi o maior diferencial. Que eu nunca tinha, tipo, eu sempre acordava o dia devagar. Ai, Cansado. tenho que ir pra aula. Ah, isso. E depois ir embora, depois de 1 hora ir embora, ok. Mas eu já tava aprendendo a viver com isso, eu achava que era normal, mas depois que eu comecei a fazer dieta carnívora, eu falei, caramba, não era normal eu estar acordando assim. Fora isso, tipo, minha cara era pocada de espinha, ao ponto de eu querer usar Rokutan diversas vezes. Eu só não puxei
o trigger, o gatilho, mas eu quase que usei Rokutan diversas vezes. Minha mulher tá de prova, se ela tivesse aqui, ela ia falar. Usava todo tipo de creme pra pele ou algo do tipo, ou tentava usar pelo menos, mas eu nunca era consistente, porque eu não gostava de ficar passando essas coisas na minha pele. E então a acne foi uma coisa que melhorou demais. Ainda parece uma ou outra, mas 99,9% melhor. O meu físico, nos primeiros meses eu sequei, tipo, fiquei muito seco. E aí, depois de 1 ano, mais ou menos, eu decidi começar a fazer um bulking para crescer mais. E agora eu vou começar de novo a parte do cut, que eu vou secar agora de novo para chegar no físico que eu acho que, tipo, vai ser o meu melhor físico de todos. Então, isso mudou muito. E força na academia, sem tomar café. A recuperação muscular é uma coisa que, tipo, você pensa que não, mas caramba! Recuperação muscular é uma coisa que não é tão falado assim, mas caramba, eu ia malhar, no outro dia eu tava bem. Zero para treinar de Zero. novo. Com você também acontece? Com certeza. Pô, eu falei pra um amigo, velho, tipo, eu não tô Cansado, fadigado. com aquela dorzinha. Às vezes eu fico 3, 4 dias sem treinar. E para muitas pessoas, quando fica ali 3, 4 dias sem treinar, quem já tem uma constância, quando você volta, você sente aquele músculo que você trabalhou, né? Assim, aquela dorzinha quando você está inflamado, tá? Mas na carnívora você não sente, você volta e já volta com todo, né? O corpo realmente muito recuperado e pronto para outra. Exato. E ele falou, velho, você não tá treinando pesado então. Não tá, não é possível. Aí eu falei, bora treinar junto. Aí a gente foi treinar junto, aí ele é muito maior que eu, muito mais forte. Só que aí eu ia perto dele, não pegava o mesmo peso que ele, pelo amor de Deus. Também não virei super-homem, né? Mas chegava no outro dia, tava bem, tava pronto e isso é sensacional. Impulsividade, ansiedade. Rapaz, sono melhora. Pô, deitei e dormi. Você dorme quantas horas por noite? Eu tento dormir 8, eu tento. Mas se eu for 7 e se eu for 6, eu vou acordar do mesmo jeito. Exato. Mas eu tento não dormir 6 horas toda noite. Mas se ter que dormir, eu durmo. Por exemplo, eu fui pra Recife agora tirar meu visto. Ou pegar meu passaporte italiano. Aí, pra dormir, pra ir, eu tive que acordar, sei lá, 5 da manhã. Aí eu fui dormir meia-noite arrumando as coisas. Acordei 4, tranquilo. Aí lá em Recife, de novo, minha entrevista era 7. Acordei 5. Sendo que eu dormi pouco também. De boa. Acordei de boa. Depois eu vou e durmo um pouquinho mais ou algo do tipo, mas não é nada que vai me impactar ou me deixar de um jeito que eu não consigo, funcionar no dia. E números, assim, que a galera gosta de números. Quantos quilos? Nesses Do 1 ano e meio. meus mais pesados, contando a fase que eu comecei a fechar a boca até o meu mais leve, fui de 105 para 75 quilos. Que é o que você tem hoje. Não, hoje eu devo estar com uns 85. 85. Exato. Mas chegou a pesar 75 84. na carne. Exato. Tipo, sequei demais, velho. Demais. E agora eu acho que, tipo, uns 80 seria o ideal. Sim. Pra, tipo, ficar mais volumoso, sabe? Sim. Aí tem que ser treino, tá, gente? Exato. Não, treinar, não é só né? comer carne, não. É, porque o pessoal fica, porque eu só vou comer carne, vou ser carnívoro, então não vou precisar treinar. Não. Tem que treinar. Músculo se constrói na academia, né? Comer proteína é bom também, mas maravilhoso. vai ser na academia que vai se construir. E é bom pra caramba também pra longevidade, coisas do tipo, certo? Malhar. Com certeza. Eu falo sempre assim, tá todo mundo buscando a longevidade nos potinhos de suplementação, né? Uhum. São os antioxidantes, as vitaminas, os minerais. Aí daqui a pouco sai um super suplemento aí que vai dizer que você vai viver mais ou que vai, né, te ajudar. E, na verdade, a longevidade está na quantidade de músculo que você vai ter na sua velhice, né? Então, o que é uma pessoa que vai ser assim, poxa, eu tenho longevidade? É quando você chegar ali com 70, 80 anos e não tá na cadeira de roda, tá pedindo ajuda para alguém te levantar da cadeira, né? Te dar um banho, Exato. sentar, levantar. Então, assim, isso não é uma longevidade. Agora, se você tem músculo, né? Se você tem força, você tem músculo, então é E isso se que vai você te não se trazer. inflamou Com por certeza. 60 anos da sua vida, correto? Com certeza. Você já viu a fazendeira Maggie
com 83 anos. Não. Minha amiga, véi, você tem que ver ela, Lua. Ela tá no documentário do Healing Humanity, Sim. que é o documentário da dieta carnívora que o Carrie Mann tá fazendo. Ela tem 83 anos, ela come uma dieta só carnívora há 65 anos Nossa. e ela trabalha na própria fazenda dela. Como é que eu não conheço essa mulher? Eu vou te mostrar. Ela tem 83 anos. Pense numa mulher torada de forte. No vídeo ela faz assim, ó. Ela mostra as costas dela Toda toda definida. definida. O bíceps dela todo definido. Aí no vídeo ainda mostra ela pulando cerca com 83 anos, velho. Pulando cerca pra ajudar os gados, Que pra massa. fazer as coisas da fazenda dela. Então é uma coisa assim fora de série. É um caso só de sucesso? Mas eu não duvido que tenham muitos outros aí que a gente com não certeza. conhece. E nossa galera carnívora, médicos e nutricionistas e entusiastas também, as pessoas que vivem o estilo de vida carnívoro, que estão agora com 30, 40 anos, a gente tem certeza que vai chegar lá sim, se continuar vivendo esse estilo de vida. Né? Exato. A gente é prova disso. E sem precisar tomar Nada. dezenas de suplementos. Nada. Como o Brian Johnson, você viu ele? O cara que quer viver até 200 anos, que não quer morrer. Vi que ele tem um filho também, né? Que Ele ele tem se um espelha filho no filho também. dele e tal. Mas ele faz todo tipo de coisa. É. Só que o Filho de Deus decidiu seguir uma dieta vegana. Ele toma mais de 100 pílulas, velho. Tipo, isso te diz tudo, né? Pois é, eu não entendo como é que as pessoas acham normal, né? Assim, a pessoa fala assim, não, eu preciso tomar um suplemento, né? A gente tem que buscar menos Exato. suplemento, a gente tem que procurar desprescrever as coisas, não prescrever. Eu vejo minha avó hoje, né? Minha avó, né, quase 80 anos, com uma lista de remédios que ela precisa tomar e o ferro sempre é baixo e tem que tomar vitamina, tem que tomar aqueles suplementos de A a Z, porque não se alimentou bem a vida inteira, continua não se alimentando bem e acha também que precisa daquilo para viver. E eu falo, nossa, eu não quero ser uma senhorinha que tem horários estabelecidos de vários remédios e suplementos para tomar. Você quer tá pulando cerca, é isso? Que doideira é essa, né? Quando eu comecei a atender como nutricionista, que eu já tinha essa visão, eu não era carnívora ainda, mas eu já estava ali no caminho, entendendo que a comida cura, a nossa cura está na forma que a gente se alimenta e na forma também que a gente vive, obviamente, no seu estilo de vida saudável. E as pessoas chegavam no meu consultório assim e falavam, eu dava, né, a orientação, ó, você tem que fazer isso, tem que comer assim e tal. Ô, Nutri, não tá faltando nada, não? E eu já sabia, né? Falei, não, tá faltando o quê? A lista dos suplementos, ou seja, a pessoa já vai para consulta com o nutricionista esperando a lista dos suplementos, E esses entendeu? nutricionistas ainda talvez façam dinheiro Não, indicando talvez suplementos. não. Eu posso te dizer assim, com propriedade. É assim, é certeza, tá? Nós somos muito assediados pela indústria farmacêutica, né? Médicos, nutricionistas, de tipo, olha, manda para minha farmácia que você vai ganhar 10% de desconto, vai ter 10%, 20%, 50%. Tinha farmácia que dizia, a depender do volume que você mande para mim, no final do mês eu mando aqui um envelopinho com o valor em dinheiro para você. Do que você Caramba, produziu, sério? né? Então, assim, se eu produzo R$ 2.000 para você de suplementos, você fala assim, ó, vai lá naquela farmácia, que sempre o paciente também pede, né? Que farmácia eu faço, doutora? Aí você fala, faz em tal farmácia que é o que eu confio. Aí o paciente vai lá, faz R$ 2.000, aí vai lá que 20% desse valor é seu, aí você vai acumular ali naquele mês, sei lá, um bom dinheiro, né? Com certeza. Então, e eu falava assim, não tá faltando nada não. O paciente ficava olhando pra minha cara, não, suplemento, não tem suplemento não, tá tudo aí, na comida. É só você comer certo que Quem diria, né? Meu é Deus. difícil. E eu não era assediada só por farmácia de manipulação, não, tá? Exames bioquímicos também. É mesmo? É. Tipo, fazer mais exame do que Muito precisa. exame, pode mandar tudo. É check-up, sabe check-up? Que a pessoa quer fazer um check-up, tem que ter um livro de exame assim? Uhum. Pois é. Pra até ver se a unha tá saudável. Pois é. Teste alimentar. Teste alimentar é o seu corpo que te diz. Simples. Entendeu? Tipo, você come uma coisa que não te faz bem, parou de comer, acabou. Agora, qual o problema disso? Que a maioria das pessoas está acostumada a se sentir tão mal e inflamada que não sabe o que está causando Que não isso. sabe que tá. E digo mais, como a mídia é muito contra a carne,
né? Fala que carne causa câncer, que carne vermelha é inflamatória, que vai dar câncer no intestino. Então, que a pessoa Diabetes. fala, nossa, eu fui comer uma carne e aí eu tô passando mal. Eu tô comendo uma carne e não me fez bem, meu intestino. Não é carne, Com entendeu? certeza. Mas a mídia já faz tanta, né? Traz tanta negatividade com o alimento ancestral que fez o ser humano evoluir de uma forma, né, brilhante e condena o errado. E aí a pessoa coloca a culpa na carne. Não posso comer Exato. churrasco, entendeu? Porque o churrasco faz mal. A dieta carnívora, como uma dieta de eliminação também, é uma coisa assim fora de série, Maravilhosa. sensacional, porque você se desinflama todo e aí você vai adicionando os alimentos, certo? E aí você vai vendo qual é o alimento que exatamente tá te dando problema. Como eu não vou me esquecer nunca, aquela sua paciente que viu que o alho. Era o alho. É, Uma paciente de 15 anos. O alho estava fazendo mal à pele dela. Era só o alho. Uma menina de 15 anos não tinha interesse de fazer dieta carnívora, nem precisava fazer dieta carnívora. Ela pode viver comendo comida de verdade e vai dar certo também. Mas a mãe precisava entender o que é que estava acontecendo. Vamos tirar tudo. 15 anos. uhum. Ela queria muito, estava incomodando muito ela, tirou tudo, ficou algumas semanas ali comendo só carne vermelha, água e sal. Quando a gente voltou, eu falei, vamos voltar com os temperos. Qual tempero que você mais gosta? Alho. Eu falei, vamos voltar com alho? Pronto, pegamos o que é que causa, né? Então, ela é realmente uma ferramenta também para a gente identificar e não ficar gastando dinheiro com esses testes. Muitos testes que não têm validação científica nenhuma, né? Assim como, por exemplo, às vezes você vai no médico, ele fala assim, vou fazer um teste para você de, como é que se chama? Intolerância alimentar, né? Uhum. E aí tem até alguns que é tipo um semáforo, que bota Uhum. vermelho, você é extremamente, não pode, você é alérgico a várias coisas. Amarelo, você pode comer um pouquinho. E verde, você está liberado. E muitas vezes, o vermelho deu lá que você não pode comer banana, que você Uhum. tem sensibilidade à banana. Mas ele não diz qual quantidade. Então, às vezes, se você comer uma banana na semana, seu corpo tolera. Se você Uhum. comer um pedaço de bolo de banana saudável na semana, seu corpo tolera. Mas se você comer 1 quilo de banana na semana, seu corpo já não tolera. Então, Uhum. esse teste ainda Verdade. faz essa confusão, porque ele não te diz a quantidade. Que é impossível É dizer. impossível Pelo amor de dizer. Deus, né? Então, a gente faz o teste. É. Come. É muito fácil. Quando eu como, por exemplo, queijo, que é a minha exceção na carnívora, quando eu como queijo, eu percebo. Se eu Eu passo também. do ponto, minha barriga já não fica tão legal, meu intestino já dá uma Eu modificada. incho, velho. Exatamente. É, eu Então, assim, também. existe o ponto certo. Às vezes eu como pouco, às vezes eu tô assim conversando com os amigos e tal, como um pouquinho de queijo, não tem alteração nenhuma. Então, eu já percebi que é a quantidade do que eu como, Uhum. né? Então, Isso na carnívora também é bem legal. Você começa a ouvir mais seu corpo de um jeito que você não ouvia antes. Você consegue dizer exatamente exato. o que tá diferente. Não tô brincando, velho. Você, tipo, eu como um pedaço de queijo. Aí eu falo, caramba, aquele pedaço de queijo que me fez me sentir um pouquinho diferente, mas eu consigo dizer O que eu tô me foi? sentindo diferente e o que foi, o que é bem Você tem legal. domínio do seu próprio corpo, né? Isso é uma coisa fora de série, velho. Isso é uma coisa fora de série. Porque quando você tá com muita variável diferente em relação à comida, é muito difícil de difícil. você saber exatamente qual é o problema. Exatamente, você nunca vai entender, né? Ainda mais se você não for para esse marco zero, que é a carne, querendo ou não. A carne é o alimento mais completo de todos e o alimento menos inflamatório de todos. E sabe o que é engraçado? Quando eu fiz a introdução alimentar dos meus filhos, eu fiz a técnica do BLW, que você coloca os alimentos inteiros em pedaços, nunca dei papinha, misturei nada Uhum. dos alimentos. Então, era sempre tipo um raminho de brócolis, um pedaço, uma coxinha de frango e um pedaço de batata, vamos supor. E aí, você via que a criança sempre pegava primeiro a proteína. Não tem Né? jeito, Então velho. a criança já sabe. Ele jogava às vezes o brócolis pro cachorro que estava ali embaixo, né? O cachorro também nem, né? Ele é carnívoro, né? Mas aí o cachorro gostava, acabava pegando. Mas eu via nitidamente, Instinto. comia sempre mais a proteína. Botava o ovinho com a banana da terra. Comia primeiro, pegava primeiro o ovo para comer. E o que tem mais nutrientes também, né? Querendo ou não. Criança sabe, quem é que estraga a criança? É. E a gente tem outros mecanismos também, que até adulto a gente consegue perceber que é uma tecnologia bem avançada no nosso corpo, como o nosso paladar. E a gente consegue saber, se a comida estiver muito picante,
Talvez isso não seja ideal pra gente, Exato. porque o nosso paladar se desenvolveu ao longo de milhares e milhares de anos para dizer que se você comer uma fruta na floresta e essa fruta tiver muito azeda, provavelmente vai te envenenar de algum jeito. Então é Exatamente. para você cuspir, entendeu? Só Exatamente. que romantizamos o picante, romantizamos o azedo. Tanto que tem bala hoje em dia que é azedo. Que Exatamente. comida picante, pô, fora de série a quantidade. Eu nunca gostei, diga-se de passagem, mas o paladar também é bem legal pra gente ter noção do que é bom, do que é ruim. Gordura, por exemplo, gostoso pra caramba, velho. A gordura da carne não é à Exato. toa. E a gente ainda também tem um ponto, né, de a carnívora dá muito a gente essa questão do chega. Então você come ali a gordura, que é maravilhosa, chega um momento que você fala, pronto, o seu corpo já tá saciado, já Tá quis, aí né? outra Já coisa. tá tranquilo com a Eu tinha gordura, compulsão né? alimentar com certeza, velho. Por quê? Aí vem a questão. Eu sempre gosto de me perguntar o porquê. Pô, os alimentos hoje em dia, especialmente os ultraprocessados, são feitos para serem viciantes. Eu não sei se você sabe, mas na década de 40 ou de 50, depois que as indústrias de tabaco começaram a decair nos Estados Unidos, porque, não sei se você sabe, mas o tabaco era legal, não só legal, era indicado por médicos, o cigarro e o tabaco, né, nessa década de 40 ou de 50, não sei pelo certo exatamente a data. Mas só que depois que começaram a perceber que cigarro causava câncer e essas coisas, a indústria de cigarro começou a decair, só que eles tinham cientistas que tentavam deixar o cigarro o mais viciante possível para as pessoas ficarem o mais viciadas possíveis no cigarro. Esses cientistas, quando eles começaram a ser demitidos, porque o cigarro não estava mais fazendo tanto dinheiro, começaram a ser contratados pelas indústrias de açúcar para deixar os ultraprocessados o mais viciante possível para eles comerem. Tem um livro chamado Sal, Açúcar e Gordura, Uhum. que mostra exatamente, eles trazem ali como que eles fazem a quantidade certa da combinação do açúcar, da gordura e do sal para tornar aquele alimento realmente hiperpalatável. Hiperpalatável. Entendeu? E zero nutrientes. Zero nutrientes. Ou seja, você está comendo uma coisa que é hiperpalatável, tá te dando prazer e Isso. não tá te nutrindo. Por isso que você tem vontade de comer de novo, né? Por isso que Exatamente. você tem vontade de comer toda hora. Por isso que a galera do tipo, não é possível, Lu, que você só come 2 vezes ao dia. Eu falo, eu só almoço e janto. E se eu almoçar muito bem, eu também nem janto. Eu já faço ali um OMED e só faço uma refeição no dia. Não, não é possível. Mas porque eu tenho vontade de comer a cada 2 horas. Aí quando você vai ver a alimentação da pessoa, essas barrinhas de proteína, que não existe barrinha de proteína no Brasil, tá? Todo mundo é enganado. Uhum. É proteína de carboidrato que tem ali. É. E aí é barrinha de proteínas, né? São várias coisinhas que vocês vão colocando aí para dentro do corpo de vocês que não está nutrindo. Então, por isso você tem fome. Quando você está nutrido, o corpo não pede comida. Está nutrido, precisa de nutrição mais. E também ajuda a não ter esses picos de glicose o Sim, tempo todo, sim. o que é uma coisa fora de série. Então, com certeza, a compulsão alimentar é uma coisa que o Venvance tinha ajudado, porque ele ajuda, só que é uma Sim. droga. Sim, E que a dieta carnívora mudou completamente, velho. sim. E para deixar claro, gente, ele não usava Venvance para emagrecer nem para Não. compulsão, era pelo déficit de atenção. Exato. Né? Mas é um side effect, né? Um efeito colateral. Lateral dele. E o que é que você mais se surpreendeu? Assim, um ponto assim, traz só um ponto assim. O que é que mais você se surpreendeu ao longo da sua jornada carnívora? É o que eu falo pra todo mundo. Muita gente pensa que eu falo sobre a dieta carnívora para emagrecimento. Use para perder peso. Não. Tipo, eu sei que muita gente é superficial a esse ponto. E é por isso que isso de emagrecer dá tanto dinheiro para coaches e para influencers. Mas não é isso, velho. Tipo, o que mais me surpreendeu com a dieta carnívora, Lua, foi com certeza as propriedades mentais da dieta. Não só para mim mesmo, porque para mim mesmo foi uma coisa sensacional. Você tá sempre disposto, você tá sempre feliz. Eu não tenho um dia ruim, velho. Tipo, muita coisa acontece na minha vida. Muita coisa acontecendo. E minha mulher fala, como é que você não tá nervoso? Como é que você não... paz, né? Exato, tipo, eu sei que eu vou me virar, eu sei que tudo vai acontecer do jeito que vai acontecer, entendeu? Que tem que acontecer. Então, isso é uma coisa, tipo, fora de série. Eu não sinto uma pressão em mim mais pra fazer as coisas e pelas coisas que eu tenho que fazer, entendeu? Isso é sensacional.
E é isso que eu prego para a maioria das pessoas, tipo, a saúde mental, eu acho que é mais importante do que a perda de peso quando você tá lidando com a dieta carnívora. Então, isso foi o que mais surpreendeu para mim. Perfeito. E isso tem muita, assim, é muito coerente você falar isso. Por quê? Porque hoje a gente vê, né, um mundo muito agitado, todo mundo cheio de muitos afazeres, muita coisa para fazer, muitas preocupações, e ninguém coloca, ninguém faz o link com um corpo que está doente, com um corpo que está inflamado. Uma pessoa que está acima do peso é uma pessoa que pode. Não existe o gordinho feliz, não, assim, essa é uma opinião minha, né? Não existe o gordinho feliz, tá? Eu acho que toda pessoa que está acima do peso, ela tem uma questão dentro dela que não está 100% satisfeito, porque Uhum. a obesidade, você não pode estar feliz com a doença. A obesidade é doença. E não é só o aspecto físico, né? É o que ela vai causar internamente. Então, Exato. vai te dar mais ansiedade, você vai dormir mal, né? Aí tem homens, por exemplo, com gordura visceral, que Perigo. roncam, A apneia do né? A sono. apneia do sono. Então, assim, são vários problemas que são causados pela obesidade. Então, de fato, a carnívora, ela devolve a saúde como um todo, Exato. né? Exato. E não só isso, né? Porque tem muitos médicos americanos, por exemplo, é difícil você ver isso aqui no Brasil, mas já chamando doenças degenerativas como o Sim. Alzheimer e a demência como diabetes tipo Diabetes 3, tipo né? 3, com certeza. Exato. Com Então, certeza. isso também está ligado com a obesidade e com a quantidade de comidas ultraprocessadas e carboidratos refinados que a gente vem comendo. Eu fui para uma palestra de um médico que você vai entrevistar por esses dias aí, um psiquiatra, Uhum. que ele trouxe muito isso, né? Ele é um psiquiatra que começou a entender que a alimentação influenciava muito nos problemas psiquiátricos. Uhum. Então, a palestra que ele deu foi sensacional, porque ele trouxe casos reais de pessoas que tinham transtorno obsessivo-compulsivo, ansiedades severas, Bipolaridade. bipolaridade, intenção de suicídio. Uhum. E ele tratou, não foi com medicamento, não. Quer dizer, teve a parte medicamentosa, mas ele viu que quando ele tratava essas pessoas só com medicamento, foi de um jeito, era de um jeito. Quando ele começou a colocar à prova que ele precisava tratar metabolicamente esses pacientes junto com a medicação, nossa, o resultado ele levou para a palestra assim, os depoimentos. Que você Uhum. ficava assim, as pessoas comentando, sabe? Os próprios pacientes, assim, relatando a mudança de vida, tratando metabolicamente. O Chris Palmer é um médico que traz muito isso, Eu né? tô O vendo o livro curso dele dele. é sensacional e ele traz muito isso. Então, eu sempre falo, não é só dieta, né? Não é só dieta. A gente precisa entender que a alimentação e a saúde é tudo. É cabeça, né? É corpo, é espírito, é tudo junto. Então, Com não dá para certeza. dissociar as coisas, né? Quem diria que um corpo inflamado, ganhando gordura e se inflamando, teria também, junto disso, um cérebro inflamado, né? Exatamente. Então, eu nunca tinha parado para pensar isso, até que quando clicou também foi uma coisa que não voltou mais. Não foi por acaso que minha saúde mental começou a melhorar, ou que a saúde mental de milhares de pessoas hoje em dia tá melhorando também com a dieta cetogênica ou carnívora. Sim. Tem até uma mulher no meu grupo privado, eu não vou falar o nome dela porque eu não sei se ela quer que Uhum. fale publicamente, mas ela foi tratada da bipolaridade, entrou em remissão com o Dr. Regis. Pois é. Perfeito. Então, é uma coisa assim, fora de série, que você não ouve isso no mainstream. Sim. E tem até no curso do Chris Palmer, no primeiro ou no segundo episódio, são 8 episódios, na faculdade do Jordan Peterson. Uhum. Eu tô lá, é muito Massa. legal, véio. Tem todo tipo de palestra diferente das melhores mentes do mundo. E uma delas é o Chris Palmer. E aí ele fala que no começo ele dá a introdução, assim, meio que falando de como tá o jeito de tratar psiquiatricamente os pacientes hoje em dia e versus a teoria metabólica, né? Versus o jeito metabólico. Então ele deu uma estatística que, se eu não me engano, 10 ou 20% das pessoas melhoravam com remédio. Sim. 10 a 20. E dessas... Muito pouco. Muito pouco. E dessas 10 a 20, tem as outras 80 a 90 que estão só se lascando metabolicamente, ficando gordas e ficando piores e aumentando a dose. Então, tipo... Não é sustentável. E quando você para entender um pouco também de fisiologia,
né? E você vai resgatar assim. Como é que surgiu a dieta cetogênica, né? Ela surgiu ali Exato. para tratar uma crise de epilepsia. Ou seja, olha o poder que uma alimentação, Uhum. né, tem tratar epilepsia. Mas vamos esquecer dela, não? Tipo, tratou a epilepsia das Mas só crianças. que não é rentável, né? Não é rentável. Então, ninguém precisa saber. Vamos. Ninguém tá ganhando 10 bilhões de dólares por ano. É pouquinho Pois dinheiro é, de pouquinho qualquer jeito. dinheiro. É difícil, viu? Vamos lá. Como é seguir a dieta carnívora lá morando nos Estados Unidos? É mais Perfeito. fácil, é mais difícil do que no Brasil? Quando você vem para cá, qual a diferença? Eu acho muito fácil seguir a dieta carnívora nos Estados Unidos, porque eu já sei exatamente o que eu comprar, eu já sei exatamente quando vai estar em desconto a carne, e eu já sei exatamente como fazer a carne, porque é sempre o mesmo pedaço. E Eu as sempre carnes são compro... bem boas, né? Nossa, lua, velho. Eu já te falei. Você vai lá nos Estados Unidos, lá pra Orlando, eu vou te chamar pra fazer um Vamos fazer um churrasco. churrasco em maio. Vou comprar umas ribeyes primes pra gente. Fazendo a churrasqueira, você vai ver, velho. É uma coisa, tipo, Diferente. diferente. E a carne, tipo, que é o quê? $12, $15 o pound. $15, meio quilo. Você tem uma noção de mais ou menos quanto é que você gasta assim, por mês em dieta carnívora com carne? Rapaz, tipo, Uma se eu média? quiser comprar só ribeye e eu for lá no dia que não tá na promoção, que eu normalmente vou no dia que tá na promoção, que já peguei a visão, entendeu? Mas eu gasto aí por quilo $26. Uhum. Vamos supor que eu multiplique isso por 30, $600, mais ou menos. Estourando. $600 estourando, comendo 1 quilo de carne por dia, o que eu não como normalmente. Sim, Pode ser para menos ou pode ser para mais. sim. Depende. Mas eu acho que eu normalmente como 800 gramas de carne. Só que se eu, por exemplo, comprar ribeye e hambúrguerzinho e carne moída, eu como 3 hambúrguerzinhos e uma ribeye no dia. Pô, tô safe. Nutrido, satisfeito. Gastei $450 no Perfeito, mês. Tipo, não é nada. Não é nada. Não é nada. Tipo, é muito pouco comparado com o poder de compra de lá. Sim. Então, é sensacional. E isso é gostosa a carne, velho. Eu já tô pensando aqui nela. São Ainda bem que eu carnes. comi antes, senão estaria mais ainda. Aqui no Brasil a gente tem um pouco mais de dificuldade, né? Porque eu sei que lá nos Estados Unidos, das vezes que eu fui, você encontra carne de qualidade nos mercados, No mercado, no né? Sam's. E aqui não. Aqui no Brasil, se você for no mercado, você vai ter um tipo de carne, né? E se você for num lugar Alto padrão. especializado que vende a carne, que é onde, por exemplo, eu compro bastante, aí você vai ter uma carne muito boa. Inclusive, para quem, ai, Lua, não tenho como fazer essa dieta, que essa dieta é muito cara, né? Aí esses dias eu estava no mercado, o filé mignon aqui no Brasil estava R$ 90 o quilo na promoção, sendo que eu compro o bife ancho, que é o ribeye, a R$ 109 o quilo. Que A é gostoso. diferença não é tão grande, Não. entendeu? E 90 para 109. Então, assim, né, as é pessoas têm muito melhor a uma carne, ideia velho. diferente, né? Exato. E para as pessoas que falam isso, diga-se de passagem, é desculpa, velho. Porque se ligue, se você realmente quiser fazer a dieta carnívora, você come carne moída e ovo. Exatamente. Não tem erro, velho. Eu fiz esse desafio, 30 dias só de carne moída, só pra provar que dá pra fazer Dá pra fácil. fazer. Nem adicionei ovo, porque se adicionasse ovo ia ser de boa. Inclusive, tem um vídeo lá no meu canal que eu falo sobre a carne moída. Uhum. O poder que a carne moída tem. Excelente fonte de colágeno, proteína de Uhum. alta biodisponibilidade. Uhum. Então, uma carne barata e uma carne extremamente nutritiva. Foi um vídeo assim que bombou, porque as pessoas ficavam, carnívora tem que comer só o bife ancho. Esqueça. Não, a carne moída ela tem um poder que muitas pessoas subestimam. Subestimo. E ainda se você for lá no açougue, você falar, meu chefe, adiciona uma gordura, tritura junto com a gordura aí pra mim, pra dar um pouquinho mais de densidade nessa parte da gordura. Se você quiser uma dieta mais alta em gordura, por exemplo, o cara faz tranquilo também. Exato. E também é uma cultura aqui do Brasil. Quando a gente vai, por exemplo, às vezes eu pego uma peça de filé mignon, aí eu peço para ele cortar em medalhão, né? Eu falo, corta em medalhão, porque aí eu já faço lá em casa os cortes que eu gosto altinho para ficar bem mal passado, né? E aí eu falo, não tira a gordura, porque na hora que ele abre o pacote do filé mignon, ele vai limpar. Primeiro. E aí ele tira a gordura inteira, ele deixa extremamente... Não é uma carne gordurosa, mas tem uma gordurinha, entendeu? Ali entremeadinha. Não tira a gordura da minha carne, deixa a gordura. Quem diria que gordura era bom pra gente? Deixa aí. Faz isso. Mas isso é bom, sabe por quê? Porque as carnes magras, as carnes gordas são mais baratas. Pois é, porque todo mundo só quer comprar carne magra, Exato. entendeu? Exato.
Vamos lá. Quais são os seus alimentos carnívoros preferidos, assim, no dia a dia? E o que é que você come em um dia típico? Então, meus alimentos preferidos, top 1, ribeye, que é o ancho. Não tem erro, não tem jeito, velho. Acho O que é da ancho maioria dos carnívoros, viu? Eu acho que a maioria dos tem o carnívoros tem uma melhor. coisa com o ribeye que... Não tem, é porque é a melhor carne, velho. Não tem jeito. Tem uma proporção perfeita de Perfeita. proteína e de gordura. Sim. Se você pegar uma bem gordurosa assim, dá água, derrete na boca, aquela parte de fora macia. Quando vê com a sobrancelha, assim. Essa é sobrancelha mesmo. Um amigo meu chama da nata do ribeye. A gente come ribeye todo fim de semana, que ele gosta muito de carne também. Aí a gente come todo fim de semana. Não tem um que ele não fale. É a nata do ribeye aqui, é gostosa. Eu falo, é a nata, irmão, é gostosa. Mas isso aí, segundo lugar, picanha. Eu já peço, mas eu compro a picanha, o cap mesmo, tipo, a inteira, e peço pro cara cortar na hora, porque se você comprar picanha já cortada nos Estados Unidos, sem gordura, Tira a gordura toda, né? vem sem a gordura, exato. Então, picanha em segundo lugar. E usa um pouquinho de carne moída, velho. Então, E ovo? ovo também eu como, mas eu tendo a comer menos, porque isso vem para sua segunda pergunta, que eu não ia conseguir estar keeping up, eu nem ia conseguir estar me lembrando dessas perguntas se eu não tivesse desinflamado, porque eu esquecia de tudo, Lua. Você não tem noção, velho. E agora é impressionante como eu consigo lembrar uma pergunta que você fez há um tempinho atrás. Exato, isso é legal. Mas isso traz a sua segunda pergunta, que o que eu como no dia é basicamente, eu acordo, não como nada. Se eu tiver com muita fome de manhã por algum motivo, eu vou e como o mínimo possível de manhã, só pra Carne? exato, só pra dizer que eu comi pra deixar meu corpo tranquilo. Mas é uma ribeye, eu faço literalmente uma ribeye de manhã. E aí passo o dia Você todo, malha em jejum ou... na maioria das vezes em jejum. Certo. Não gosto de malhar depois de comer, eu me sinto mais letárgico. Então, de noite, quando eu chego, umas 9 horas, eu boto outra ribeye. Simples assim. Acabou. Não belisca, não faz um lanchinho da tarde, ceia, lanche da manhã. Não. Ribeye. No meio termo, água e café. Só. Perfeito. E você costuma fazer jejum, assim, um jejum programado? Você faz esse jejum programado por estratégia? Você faz ele intuitivo? Você é do comer quando tem fome? Como é que você lida com essa parte do jejum? Então, com o tempo de carnívora, eu comia muito mais no começo. E depois de um tempo, eu percebi que eu estava comendo menos e fazendo esses jejuns naturalmente, de 16, 18 horas. Natural, total. Não pense em fazer, eu só faço. Por exemplo, eu estava sem comer até as 11 agora. Comi porque eu sabia que ia vir. Mas agora, tipo, eu tô tranquilão. Se eu quiser dormir, eu durmo tranquilo, entendeu? Mas eu já fiz um jejum de 3 dias. O meu primeiro jejum que eu fiz foi de 3 dias. Já de vez assim? De vez. Eu Nossa. fiz com um amigo meu. Ele falou, eu faço jejum de 3 dias normalmente. Eu falo, eu vou fazer com você, passando a fazer sozinho. Fui lá e fiz, tranquilo. Mas eu realmente como quando eu tô com fome. Mas eu percebi que quando eu como de noite, eu não me sinto tão bem de manhã Sim, como eu deveria. sim. Como eu sei que eu consigo me sentir. Então, eu tô evitando mais comer de noite agora, só por causa disso mesmo. Sim. E tento comer uma vez no dia. Mas você sabe que isso tem uma explicação, né, gente? Nós somos seres diurnos. Nós somos, né, feitos para viver de dia, comer de dia, trabalhar de dia, fazer tudo de dia. À noite, a gente precisa descansar. Isso é o ciclo circadiano, né? Exato. Então, o ideal é a gente se alimentar também ainda na luz do dia. Então, tem muita gente, por exemplo, suplementando hoje melatonina, né? Tá estragando a vida, né? Porque assim, não adianta você tomar melatonina, que é um hormônio que você produz. Aham. Você produz quando o seu ciclo circadiano ele está muito bem ajustado. E o que é que derruba a melatonina? A insulina. Aí a galera tá comendo de noite pão, sanduíche, arroz e feijão, farofa, cuscuz, né? Pizza, fast food, né não? Sushi. Então, assim, aí chega, dá pico de insulina, derruba a melatonina. Não tem uma qualidade de sono. Não tem um sono legal. Acorda no outro dia mal.
Agora, se pesado. você começa a se alimentar, ainda tá claro, vou comer. Meus filhos jantam 5h30 da tarde. E não come Não mais come mais depois. nada, Legal, velho. entendeu? Não come mais nada. Não é para comer, não é pra gente comer à noite, né? Óbvio que a gente não tá falando, vai sair para jantar, vai comer, obviamente, vai para o aniversário, vai para um evento, vamos comer. Mas Uhum. no seu dia a dia, o ideal é você comer durante a luz do dia. Por Uhum. isso que a gente não se sente bem no outro dia, né? Por isso, quando as pessoas começarem a entender isso, né? Não é sobre fazer o jejum, é sobre comer de forma que a gente foi programado para, né? Óbvio que a gente vai ter alguns casos, a gente vai ter pessoas que, por exemplo, não tenham como, né? Eu saio do trabalho 6, 7 horas da noite, só posso me alimentar esse horário. Poxa, não tem como fazer isso antes? Tudo bem, você vai tentando reduzir ao máximo para que você Uhum. não dê um impacto negativo na sua melatonina, né? Uhum. Então eu vejo olha, toda vez que eu converso com alguém, é difícil explicar, mas a pessoa ela acha que ela precisa da melatonina para dormir, entendeu? Sendo que você vai consertar isso nesse hábito, né? É muito interessante. E isso traz ao ponto que a gente tinha conversado há um tempinho atrás, que é de começar a entender o corpo e ouvir o corpo. Exatamente. Então, por exemplo, eu não sabia desse pequeno detalhe, mas só que eu aprendi a ouvir meu corpo e perceber que tinha alguma coisa ali que não estava dando certo. Pois é. Cortisol, se você libera insulina, você libera cortisol à noite, você derruba a melatonina. Uhum. Aí o sono não vai ser para você. Você pode ter aquele anel que eu quero comprar O ring, agora. bem legal, Eu velho. quero comprar para poder ver como é que tá como é o sono mesmo, né? Porque na carnívora, depois que eu vou fazer 4 anos de carnívora, eu entendi que meu corpo, com 6 horas de sono, eu despertava. Mas só que não vai ser bom pra você o ring no ponto de que eles têm uma fórmula. Sim, Então a fórmula é que já está programada já está lá. programado para 8 horas, Se eu dormir 6, vai dizer que você está dormindo mal. Entendi, ou pelo menos vai entrar na fórmula que você está dormindo menos do que você entendi, deveria e vai te dar um score menor. entendi. Pegou a visão? Peguei. Mesmo tendo um sono profundo de qualidade. Exato, Mesmo, vai entrar na fórmula o entendi. seu tempo. Então nem vou, Se nem você quiser, eu vou. te mostro aqui depois Eu o quero que ver, eles usam para ranquear. quero ver. Porque eu comecei, tipo assim, eu dormia 9 da noite, 3 horas da manhã eu acordava. Eu dizia, não, peraí. E eu acordava bem, querendo treinar, querendo correr, querendo estudar, querendo fazer um monte de coisa. E aí, quando eu fui para a comunidade carnívora, conversando com alguns médicos, nutricionistas, não, é isso mesmo. Porque o sono é para reparar as coisas, né? Para reparar o Uhum, nosso corpo. Então, a gente vai descansar para reparar todo um sistema que está danificado, que foi danificado, poluição, muitas coisas aconteceram durante o seu dia, estresse. Então, você vai durante o sono tentar reparar construção muscular, né? Que acontece durante o sono. Então, tem gente uhum. que também tem o impacto de não ganhar massa muscular porque não descansa, não tem o descanso correto da musculatura. E aí, não, Lu, é porque nós carnívoros, nós não temos muita coisa para reparar. O corpo ele está tão desinflamado, ele está tão limpo, que 6 horas, 6 horas e meia, já é o suficiente. Acorda, vai viver, E né? mesmo você tomando café, você consegue acordar Então, 100%? graças a Deus, eu me lembrei do café esse ano. Era uma Parou de meta, parei tomar? de vez. Parei de vez. Maravilha. Eu era realmente, era uma das coisas assim, que não me permitia dizer que eu era 100% carnívora, porque Uhum. ainda tinha o café. Então, já ao longo desses quase 4 anos, eu tentava largar o café, ai, não vou conseguir, só o cheirinho do café, não vou conseguir. Aí eu ficava tentando reduzir a quantidade de café no dia. E aí, um belo dia, esse ano, eu falei, enjoei do café. Eu olhei pro café e falei, não, não quero, não quero, não quero, não quero. Achei que tivesse com alguma virose, alguma coisa assim, porque o paladar, não quero, não quero. Acabou, E já foi. já E foi. você percebeu uma diferença nesse seu acordar, Total, né? É total, gritante, velho. total, Eu percebo, porque eu total, já vi os dois mundos já. total. É. Muito mais tranquila, né? Você falou da tranquilidade, né? Às vezes o Uhum. café deixa a gente mais agitado, deixa a gente mais estressado também, né? Embora ele dê um pico de energia, às vezes ele também tem esse outro lado negativo, Que nem né? energia, né? Só tá bloqueando Só o tá cansaço. bloqueando, exatamente. Ou seja, tem gente que pega o café como suporte, Uhum. né? Às vezes, para viver de uma forma que nem a pessoa mesmo quer viver, né? Justo. Então, graças a Deus. Agora eu posso dizer que eu Quanto sou tempo? 100% Quanto carnívora. tempo 3 você? meses, né? Foi em janeiro. Maravilha, velho. 3 meses. Massa. 3 meses. Eu fiz um jejum de Você 7 dias, né? Eu fiz um jejum foi mesmo? espiritual esse ano. Ano passado, eu fiz meu primeiro jejum mais longo, que foi um jejum de 5 dias. Aí fiquei só na água e no café. Aí no jejum agora de 7 dias, aí esse ano eu falei, vou fazer um jejum de 7.
Aí fiz o jejum de 7 em janeiro. Eu falei, vou fazer um jejum sem o café. Acho que esses 7 dias foram, Peaceful. talvez, providenciais para que eu não quisesse mais, Aham. né? Aí eu já estava meio enjoadinha do café, aí fui, não quero café. Segundo dia do jejum, não quero café. Terceiro dia do jejum, não quero café, só água e sal, água e sal, água e sal. Pronto. E como é que, depois de... Não sei se tem muita pergunta aí pra ir, mas... Tem um pouquinho mais. Então vamos. Mas pergunte. Não, você vai falar, tipo, depois dos 7 dias de jejum, o que é que você sentiu depois do dia 3, por exemplo? Porque, Do com café? não, no Sobre jejum o café? normal, Não, tranquilo, tranquilão, né? tranquilo. 3 dias para mim já é tranquilo, Uhum. entendeu? 3 dias de jejum é muito tranquilo para mim. Aí o quarto dia já vai ficando um pouquinho mais desafiador, quinto dia, sexto dia. Por mais que a gente se sinta pleno e sem fome, mas tem muito mental, né? O ato de você parar pra Pra comer foi o pior pra mim. Exatamente. Foi o pior. Mas foi sensacional. E eu não queria parar, viu? É Meu mesmo. marido falou, para porque você prometeu que você ia parar com 7 dias. Você ia fazer quanto? 10? Eu falei, deixa eu ir fazendo, tô me sentindo bem, deixa eu ir treinando, brincando, meus filhos estavam de férias, Já brincando fiz com o meus difícil, filhos. né? Ele não, você se comprometeu, aí você já quebra, depois você faz outro. Eu falei, tá bom. Mas, enfim, me libertei do café. Mas vamos Massa, lá. velho. Você percebeu mudanças na sua mentalidade depois de virar carnívoro? Em qual sentido? Mais clareza, mais foco, uma pessoa mais disciplinada, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa 100%. mais em paz, Tudo, velho. Tudo. Não tem nem como descrever. Tudo melhorou. Em mais termos de saúde organizada. mental. Em termos de saúde mental, tudo melhorou, Perfeito, velho. né? Não tem como. E o que é que você diria, assim, que é o maior desafio de manter essa estratégia carnívora a longo prazo? Você sente, assim, algum desafio Você quer específico? a minha opinião sincera, velho? Aham. O meu sentimento real não é difícil. É simples. É só comer carne, velho. Tipo, não tem dificuldade. Qual é a dificuldade que eu posso falar que a maioria das pessoas vai sentir? Porque eu não sinto nenhuma. Sim. Pra mim tá claro que eu não preciso de mais nada, que se eu comer só carne, sem nem suplementar, se eu não tiver alguma deficiência de absorção ou de algo do tipo, que é problema do meu próprio corpo, eu vou ficar bem. Sim. Mas o que é que a maioria das pessoas pensa? Ah, não vou poder beber na festa. Sim. Não vou poder... A vida social, né? Basicamente a vida social. E eu não tenho problema de sair sem beber e curtir com meus amigos. Eu não tenho problema de ir num restaurante com meus amigos sem comer o que eles estão comendo. Não tenho nenhum problema de só ficar lá resenhando. Até um amigo meu falou: pô, Antônio, tipo, eu não sabia que você ia ser tão legal assim, saindo pra uma coisa que você não vai usufruir das coisas lá. A galera vê a gente como ET, né? É. Às vezes não vou chamar Antônio, não, porque Antônio não come pizza. Se estiver na pizzaria, não vou chamar Antônio, não. Tipo, não é um Pode veneno. chamar, Tipo, gente. eu olho assim pra pizza e falo, cara, mas eu não Tem quero vontade, comer isso. né? Eu não quero comer. É. Eu não tenho mais essa vontade dentro de mim de olhar pra um alimento e falar, cara, eu preciso comer isso, tá? Vai ser muito bom, porque eu sei o que eu preciso. Sim. Eu preciso me nutrir, basicamente. E quando eu não tô com fome, eu não vou sentir vontade de comer qualquer outra coisa, é E impossível. muitas vezes também eu olho pra comida assim, eu falo, nossa, se eu comer isso, Passa vai, mal. tipo, tudo bem, às vezes você olha assim, poxa, aquele negócio ali tá com uma cara bonita, né? Tá um cheiro ali diferente. E eu, pô, mas eu vou comer isso aqui. Aí vai desajustar meu intestino inteiro, vai suprir uma fome emocional do momento. Eu vou ficar depois desejando comer mais disso, porque, Uhum. né? Volta um ciclo. Eu lembro que há uns 2 anos, eu tinha 2 anos de dieta carnívora, eu falei, eu vou tentar fazer uma animal based. Vou tentar voltar com as frutas. Uhum. Aí, na primeira semana que eu tentei voltar com as frutas, me dava vontade de comer outros carboidratos, É isso. entendeu? Desejo de comer realmente outras coisas. Eu falei, não, 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 não. Sabe o que é interessante? Eu gosto de olhar pro ciclo do urso, por exemplo. Porque eles só começam a comer frutas em massa mesmo antes de hibernar, velho. Sim, Então eles se empanturram de fruta. Por quê? Porque aí eles começam a ganhar muito, mas muito peso. E eles começam a comer muito mais também. sim. Por causa de todo esse mecanismo que, se a gente entrar em detalhe aqui, vai ser, vai ser longo. Mas eles ficam muito gordos e hibernam nessa época aí. Eu Pois acho é. bem interessante. Tem gente que consegue. Sim. Do mesmo jeito que tem gente que consegue
cheirar uma linha de pó e ficar tranquilo. Sim. Não vou dar mais. Sim. Do mesmo jeito que tem gente que consegue beber uma cervejinha um E copinho de segura, né? cerveja e fica aí. Mas tem gente que é a maioria das pessoas, que essas pessoas que a gente acabou de comentar, é 0,01% da Sim. população, que vai ser o que seu amigo vai falar, mas tal pessoa consegue. Ok, ela é 0,01% da população. A maioria de nós não consegue, Não velho. consegue. Não consegue. Exatamente. A maioria das pessoas tá obesa, tá com algum problema metabólico, e não é ideal ficar sempre aumentando, como você falou, a glicose toda É como hora. as pessoas falam, né? Dieta equilibrada. Tem uma vez que chegou uma colega nutricionista no meu Instagram pra me criticar, né? Uhum. Ah, mas você tem que prezar pela dieta equilibrada. Eu falei, o que é uma dieta equilibrada? Equilíbrio de quê? É equilíbrio de quê? Porque assim, quando é equilíbrio, pra mim, é como se eu estivesse em cima de uma corda, tentando passar de uma altura de um prédio para outra altura de um outro prédio, tentando me equilibrar ali pra não cair. Então, Uhum. equilíbrio pra mim é isso. E o que é um equilíbrio pra Lua e o que é um equilíbrio pra Antônio? Se eu falar assim, não, hoje eu vou para o aniversário, eu vou equilibrar. Aí na minha cabeça, equilibrar antigamente eu comia 20 brigadeiros, hoje eu vou comer 10. Metade. Para mim isso é um equilíbrio, né? E o que É o bom e o ruim. não, né? É muito difícil falar em equilíbrio. Por isso que a maioria das pessoas hoje vive esse surto na nutrição, né? Não, eu tenho uma dieta equilibrada. E você tá bem? Não. Tá cheio de problema. Porque a pessoa pensa o quê? Eu faço dieta certa, de segunda a sexta, e de sexta de meio-dia até domingo à noite, eu como o que eu quiser comer. Isso é equilíbrio. Isso é equilíbrio, É. E aí? não é? Vai. 3 dias que você come errado faz um estrago gigantesco. Os outros 4 dias que você fez uma dieta mais certa, não vai conseguir consertar o que você fez naqueles 3 dias. Vamos beber entendeu? 1 litro de água e 1 litro de vodka por dia. Isso é equilíbrio, não? Pois é, que loucura. É uma doideira isso. Equilíbrio, na minha opinião, é equilíbrio de nutrientes. Não é isso? Para você se alimentar e para você se nutrir. Exatamente. O que é que tem um equilíbrio de nutrientes perfeito para o corpo humano? Carne. A única. É a única comida. É simples assim. É assim que eu derrubo qualquer argumento de qualquer pessoa. Tipo, não é dieta, é só um estilo de vida. Isso. É um estilo de alimentação. Se você tem todos os macro e micronutrientes e as vitaminas necessárias para você viver em um tipo de alimentação, você não diria que essa alimentação é ideal para você? Com certeza. E fora isso, não só tem isso tudo, como não tem nenhum antinutriente, nenhum componente de defesa químico que pode estar afetando nosso corpo. Como é que não é ideal? Exatamente. Entendeu? Então não tem jeito de comparar A pessoa qualquer tá coisa. ali, ó, quebrando a cabeça porque tem que montar a quantidade de verduras e tem que ser a verdura específica porque tem a vitamina específica daquela verdura e o mineral, com um pedaço da proteína magra, Aham. com 2 colheres de sopa de arroz integral, porque tem que ser 2 colheres de sopa, senão engorda, e uma concha de feijão. Aí fica o equilíbrio, fica tentando equilibrar para poder dar. É o equilíbrio de cores. Pois é, é o o prato arco-íris. colorido, né? É. Prato colorido. E fora que, tipo, nesses alimentos como o feijão, por exemplo, você pensa que você está recebendo ferro para dar e vender do feijão. Mas o feijão tem as lectinas que podem estar atrapalhando a absorção do ferro. É. E não só isso, o ferro mais biodisponível é da carne. Exatamente. Todo o macro e micronutriente e vitamina, na forma mais biodisponível possível, vai estar na carne comparado com qualquer vegetal, comparado com qualquer outro alimento. Eu juro, Lua, eu não tô brincando, velho. Eu acredito, do fundo do meu coração, que se qualquer pessoa estiver disposta a ler e aprender Com sobre certeza. esse tipo de alimentação e tentar entender, vai fazer sentido. Com certeza. Se não fizer Mas sentido... é por quê? Porque pô, pega um profissional, pega um colega meu assim de nutrição que chega na rede social e fala assim: arroz com feijão é o melhor combo de aminoácidos que existem. como? Mas como é que pode uma coisa dessa? Uhum. É a mesma pessoa que está falando mal da carne vermelha, entendeu? Coma É. frango, mas não coma carne. Então, assim, não faz sentido, é zero. Como você Zero. falou, o ferro que a gente tem no feijão, por que que na feijoada tem a rodelinha de laranja? Não é à toa. É porque é o ferro não M, ou seja, é um ferro que eu preciso um pouco da vitamina C para absorver um pouquinho daquele ferro, Uhum. né? Porque se não tiver vitamina C também não vai ser absorvido. Então, a carne tem um ferro que completamente não depende de nada. A carne entrou, a carne vermelha entrou, pronto. É impressionante o ferro isso, é né, velho? absorvido, né? É impressionante O pra mim. fígado, por exemplo, o fígado bovino, é o potinho da suplementação de todo mundo. Quando a gente era criança, todo mundo era obrigado a comer fígado. Diga aí. Eu lembro de minha mãe, tem que comer fígado, tem que comer fígado. Ou seja, minha mãe, minha avó, meus bisavós já sabiam que fígado
era altamente nutritivo. Hoje em dia é brócolis, velho. E custa, Brincadeira. acho que R$ 11 o quilo do fígado. É muito barato. Entendeu? É um postinho de suplementação ali. Você comer ali um pouquinho de fígado E o mais na barato. semana. Tem muita gente que tá lá nos Estados Unidos fazendo fígado em pó pra vender como Sim, suplemento. Isso eu sim. acho bem legal, velho. Sim, Eu acho sim, bem porque clean. tem gente que não gosta, né? É, Não gosta da textura do fígado. Exato. Agora, já fez fígado na churrasqueira? bom pra Rapaz, caramba, velho. completamente diferente. É bom. Completamente É bom. diferente. E dá pra deixar, tipo... Não, dá pra você não deixar totalmente passado Sim. e fica Meu gostoso. marido come cru, tá? Ele falava que quando ele era pequeno, ele comia o fígado cru. Eu falei, então tá bom, ele não é Bora carnívoro ver, não. Mas ele bora come ver. cru mesmo, bota um sal lá, joga um limão e come. Eu falei, então vamos lá. Ô, Lua, eu só queria lembrar aqui de dar um obrigado pra André Costa, da Uzi Telecom, que deixou a gente usar o estúdio dele aqui hoje. Um estúdio sensacional. Telecom, muito obrigado. É isso, André. Obrigada também. Eu fiquei assim surpresa com esse estúdio. Eu falei, nossa, existe algo assim em Salvador? Porque eu não sabia. Então, vamos fazer muitas gravações aqui ainda. Exato. Mas vamos continuar. Tá acabando já. Como é que é a sua relação com as pessoas que não entendem o seu estilo de vida carnívoro? Já rolou algum tipo de preconceito, alguma piadinha, discussão, uma coisa mais séria? Você tá assim? falando no sentido de alguém conhecido ou de alguém na Dos internet? dois. Porque na Ok. internet eu sei que tem, entendeu? Eu sei que tem. Tem gente que não entende. Mas fale um pouquinho dos dois. Vamos começar com conhecido. Eu tenho 120 páginas escritas sobre por que a dieta carnívora faz sentido. Eu ofereço para eles lerem. Se eles falarem que não, é porque eles não querem aprender sobre Sim. e a discussão com eles vai ser inútil. Sim. Então, nem tento. Mas, para quem quer aprender, eu sempre disponibilizo de graça uma coisa que eu normalmente venderia. Não que não esteja no meu canal, totalmente de graça, se você quiser ver vida por vida, Sim. vai estar lá para você aprender. Mas eu compactei tudo em um lugar só. Massa. Então, eu ofereço isso para eles, para quem eu conheço, obviamente, para falar, ó, tá aqui o conteúdo. Eu juro que se você ler, eu vou te falar sobre evolução, antropologia, fisiologia, tudo possível. Bioquímica. Tudo possível vai estar nessas 110 páginas, de um jeito que você vai entender por que faz sentido esse tipo de alimentação e por que eu faço, basicamente. Se eles não quiserem, ok. Na internet, eu acho até legal, porque eu tô começando a reagir a alguns vídeos das pessoas. Eu estou vendo. E eu me divirto totalmente fazendo esses vídeos. E como você pode ver, nos vídeos eu sempre levo na maior esportiva possível Aham. para tentar realmente mostrar por A e B por que o pensamento da pessoa estava equivocado. Porque você vê muito pensamento equivocado, como carne vai causar câncer, Uhum. como o alto consumo de carne vai aumentar o seu risco de ter arteriosclerose. Tipo, pelo amor de Deus, né? Tipo, baseado em que nisso aí? Baseado nesse estudo aqui, mas se tem outro mostrando que não tem associação e tem um mostrando que tem associação, o que é que isso quer dizer? Você sabe? Eu pergunto pros caras, não pra você, eu pergunto pros caras, e aí? Se tem um que tem associação, tem um que não tem, quer dizer que não pode causar. É simples, 1 mais 1 é 2. E isso volta ao meu background de engenharia mecânica lá nos Estados Unidos, onde você aprende a ler estudo, onde você Sim. aprende a escrever estudo, você aprende a escrever o abstrato, você aprende a ler o experimento, fazer o próprio experimento e escrever sobre o experimento depois, e depois você aprende a escrever a conclusão também, por que o estudo funcionou, por que o estudo não funcionou, o que podia melhorar no estudo, todas essas pequenas coisas, né? Mas, como um estudante faz na escola, que para ter uma nota melhor, não eu, tá? Meus amigos, que para ter uma nota melhor, talvez botava dados lá no estudo para ser um pouquinho diferente, ou fazia uma conclusão que ia com o que você queria que o estudo mostrasse. Isso acontece. Muito viés, né? É muito viés. Isso, querendo ou não, acontece em todo lugar. Então, a primeira coisa que eu vou ler nos estudos é sempre o conflito de interesse. Sim. É impressionante Se como... tem um financiamento ali por trás. Exato. Tipo o estudo do Journal American Society of Atherosclerosis. Tipo, não American, European. Sim. Da Associação Europeia de Arteriosclerose, onde eles falaram que o LDL causava a doença do coração. Um consenso, né? Não era nem um estudo, era um consenso. Mas quando você vai ver o conflito de interesse,
tem mais de 5 empresas que produzem remédios que abaixam o colesterol. No conflito de interesse, que estão dando dinheiro para certas pessoas que escreveram um estudo. Então, pô, se você citar esse estudo para mim, me mostra que ou você é ignorante sobre o assunto, ou você entende e está agindo de má fé. Exatamente. Um dos dois, entendeu? Exatamente. Então, é a primeira coisa que eu vejo. Depois eu vejo se realmente faz sentido o que a pessoa está falando em relação ao estudo, porque tem gente que só lê a conclusão do estudo, não lê o que o estudo mostrou mesmo. Então, por exemplo, se você me falar que um estudo mostrou que a carne aumenta o risco de câncer, por exemplo. Primeiro eu vou perguntar, mostrou que aumenta ou mostrou uma associação? É a primeira coisa, porque as pessoas falam que associação e causa é a mesma coisa, o que não é. Então, é a primeira coisa que eu vejo. Depois, o estudo foi feito só em mulher? O estudo foi feito só em homem? O estudo foi feito só em criança? Porque se for feito só em mulher, só vai mostrar para mulher. Exatamente. Se só for feito em homem, só vai mostrar para homem. Quantos anos tem a mulher? Faixa etária. Faixa etária. Se for mulher só até 20 anos, só pode mostrar até mulher 20 anos. Se for mulher de 50 anos, entre 40 e 50, só pode mostrar dessa população. Então, são tantas variáveis que é impossível de você dizer se uma coisa realmente causa ou não. E, assim, como nutricionista, que estou já, né, estudando muito isso, eu sou enfermeira e desde a minha época de, né, estudante na área da saúde, muito estudo científico, é fácil de explicar para o leigo em relação a isso. É muito difícil fazer um estudo de nutrição que diga que tal coisa causa tal coisa. É impossível, certo? Por quê? Se hoje eu faço uma entrevista com o pessoal que está aqui atrás filmando a gente, o que é que eles comeram semana passada? Todos os dias, quero que eles me relatem o que eles comeram, o que eles acordaram, o que ele beliscou, o que ele almoçou. Muita gente não sabe. Impossível Muita saber. gente não lembra. Às vezes eu pergunto, o que é que você comeu ontem? A pessoa, peraí, o que é que eu comi ontem? Não lembra o que comeu ontem. Então, assim, aí você vai pegar um estudo que foi feito com base nisso, um maioria. recordatório alimentar do último ano. Como é que você se alimentou no último ano? A maioria é sim, Aí velho. a pessoa fala assim, não, eu comia carne, aí eu comia pizza, sorvete no final de semana, Hot arroz, dog. feijão, hot dog. A culpa é da carne. Foi a carne do hot dog. É a carne que causa E o câncer, pepperoni da entendeu? pizza. Não existe nenhum estudo feito com uma população que é só carnívora, por exemplo. Tá começando a ter. Tá começando a ter. Mas a gente tem 2 tribos no mundo, os inuites, os maçais, que vivem como caçadores, coletores, mas mais caçadores, e que nessa população você não vê doenças como hipertensão, diabetes, câncer. Ou não via, né? Não via, porque agora tá começando a introduzir, mas Exato. na época eu lembro que um chefe da minha irmã, que é oncologista bem renomado, ele foi fazer uma expedição lá, porque ele queria entender, ele passou um tempo lá com essa Legal, galera, velho. porque ele queria entender por que aquela população não tinha câncer, Muito legal, né? velho. Então, assim, como é que eles se alimentam? Como é que eles vivem? Porque também não é só alimentação, né, gente? Existe também o estresse que causa câncer, tá? Uhum. Né? Então, assim, várias coisas contribuem para o câncer. Mas a gente sabe que esses estudos são muito fracos, né? Como é que você vai associar? Tudo bem, carne causa câncer. Com base em quê? A pessoa comia... Eu vou dar um exemplo prático. Minha irmã é oncologista também, né? Então, a gente estava... Ela sempre teve muita preocupação, porque ela vem de um meio que ela, na cabeça dela, no ambiente que ela né, trabalha, carne vermelha causa câncer. Ponto, né? E aí, a gente foi numa churrascaria lá em São Paulo. Quando a gente chegou na churrascaria, a gente estava na fila de espera. A gente ficou do lado de fora. E aí, tinha uma galera do lado de fora bebendo cerveja, numa mesinha alta, bebendo cerveja, fumando cigarro. Certo? E eles iam comer carne. Eles entraram na churrascaria para comer carne. Eu entrei, a gente entrou, aí a galera chamou eles também, eles sentaram assim perto da gente, eles estavam comendo carne, todos aqueles acompanhamentos, farofa, pão de queijo, pastelzinho, tudo que chega ali na churrascaria de entrada. E eles estavam comendo carne, mas eles eram fumantes e bebiam bebida alcoólica. Então, é essa pessoa que vai para o estudo. Carne causa câncer. Exato. Não é o cigarro? Não é o álcool? Porque álcool é droga. Exato. Não é o álcool, não é o cigarro, não é um monte de fritura que ele estava comendo ali. É a carne.
Exato. entendeu? Não controla nada dessas outras variáveis que as pessoas podem estar também Pois fazendo. é uma loucura. Aí vai a pessoa para a rede social falar uma bobagem dessa, É difícil. entendeu? E o risco relativo, isso vem ao risco relativo de novo, né? Tipo, o estudo que uma pessoa postou mostrando que a carne aumenta o risco de câncer coloretal em 20%. Aumenta o risco em 20%, você nem sai da cama em estudo observacional. Pois é, que loucura. Mas a maioria das pessoas pensa que um aumento de 20% que realmente vai aumentar o seu risco de ter câncer em 20%. O Sim. que, quando você para olhar assim de 0 a 100, é muito. Só que vamos botar aí uma comparação com o cigarro, por exemplo. É 2.500% o risco relativo de você estar fumando e de você pegar câncer. 2.500. Aí você abre o olho grandão assim É. e tipo, ok, isso é muito forte. Não 20%, é vezes 1,2. Não é quase nada. É quase nada. E tem algumas outras tribos também, não sei se você sabia, os Nanets, na Sibéria, Os nanetes eu não a conheço. eles vivem lá em menos 50 graus, Olha. menos 30 por aí. Ou seja, não tem vegetação, velho. Se tem, no máximo é uma tundra lá pra... Porque eles não vão comer nada. Ou seja, os E caras são bem comem carne de saudáveis. rena. Os caras comem carne de rena. É, tem também os aborígenes na Austrália, Sim. que também tem até estudo já hoje em dia mostrando que depois que eles foram não colonizados, mas que eles começaram a comer mais de uma alimentação modernizada, porque a Austrália começou a tentar modernizar eles. Pô, o índice de diabetes sobe, de hipertensão, de Sobe. câncer, de doença, de demência, Sim. de doenças crônicas em geral, que é interessante até. Eu posso te mandar depois. Legal, eu quero. É. Mas é isso, são estudos fracos. Quando chegar para mim, porque saiu o estudo, saiu a matéria falando mal da carne, eu falo, não quero nem ler, não quero nem ver, nem me traga essa aí. É Né? impossível. Porque é impossível. A nutrição é muito. Fazer um estudo de nutrição, tinha que pegar todo mundo, botar preso por um ano. Com E só uma vai dizer dieta por um ano, né? E só vai dizer por um ano. Uma dieta controlada com aquilo, comendo exatamente aquilo, para poder ver se vai causar alguma E coisa. o ideal entendeu? seria que fossem gêmeos, para ser geneticamente Exatamente, parecidos. Exatamente. O que é muito difícil. O que é muito difícil. Dormir igual, se exercitar igual. Só a comida pode ser diferente. O que é quase impossível. É Você já viu impossível. também o explorador do Ártico, Wilhelm Stephenson? Não. Pô, ele na década de 30, ele foi morar com os inuitas. Sim. Ele morou lá 1 ano e pouco com eles e ele ficou impressionado também, como ninguém lá tinha doença, todo mundo no frio extremo era extremamente forte. Ele escreveu um livro, Fat of the Land, é bem interessante. E aí ele voltou para os Estados Unidos e começou a falar para todo mundo, você consegue viver só de carne, mas tem que ser carne gorda, porque senão você vai ter o rabbit starvation, Sim. a A fome, né? a fome de Dessa coelho, cidade. que chama, o starvation de coelho. E aí, ninguém acreditou nele. Aí ele falou, quer saber? Eu vou me trancar 1 ano no hospital. Se trancou 1 ano no hospital com um parceiro dele, no Hospital Bellevue, em Nova York. E aí, eles só comeram carne por 1 ano. Exato. Fazendo exame. E os exames dele, tipo, perfeitos depois de 1 ano. E aí ele, tipo, falou, tá vendo? Ai, Lua, porque carne inflama. Eu pego meu PCR, assim, pego todos os meus marcadores inflamatórios e mostro aqui, inflama. Como? Olha pra mim, tô inflamada. É a mesma coisa com a vitamina C, né? Nossa vitamina C, ela é peculiar, né? Ela é diferente de todo mundo. E aí, minha vitamina C é 0,1. A última vez que eu fiz, estava 0,12. Foi alguma coisa assim. Você tá vendo meu dente caindo? Aí eu fui pra minha ginecologista, porque eu tava fazendo uns exames e tal. Aí eu levei os exames. Quando ela viu a vitamina C, ela olhou pra mim assim e falou: agora você vai fazer vitamina C endovenoso. Vai aqui pra salinha. Eu falei: você está com vitamina C quase 0. Calma. Eu falei: tá, olha pra mim aí. Como é que eu tô? Eu tô bem? Ela, tá. Eu falei, olha aqui meus dentes. Tá caindo. Tá sangrando, tô banguela. Tipo, tô com escorbuto, tô com cara que tô com escorbuto, que eu vou morrer. Tô doente, tô gripada, tô com a cara, né? Eu tô bem, tô ótima. Aí ela ficou assim me olhando, assim, sem entender nada, entendeu? Por quê? Porque a vitamina C tem que estar muito alta, né? Então, a gente entra num padrão completamente diferente. Uma população né? completamente diferente. Com standards completamente diferentes. Exato. Exatamente. Mas assim, voltando só à perguntinha, nunca teve uma discussão braba, não, com ninguém por conta do seu estilo de vida. Não, tem umas pessoas assim do meu ciclo de amigo que não gosta de mim, não vou falar o nome da pessoa aqui. Ela é vegetariana até. Então tá explicado. Tá explicado. Meu Deus do céu.
Acho que você já falou a pergunta que ia falar, que ia fazer sobre se você estudou muito, né, antes de começar, Demais, velho. ou você foi mais pela prática. Então, eu acho muito legal quando a pessoa ela vai atrás do conhecimento. Eu sempre falo, não vá só pelo que eu estou falando, Exato, né? faz Vai sentido. estudar, vai fazer um curso, né? Não é porque eu sou profissional que você vai abraçar. E eu faço isso até com outros profissionais, né? Por exemplo, não é que eu desconfio do que o profissional está querendo, né, ditar ali uma conduta. Vamos supor, meu filho teve alguma coisa, aí a pediatra fala, ó, a conduta tem que ser essa. Eu vou estudar, eu vou Óbvio. atrás, eu vou entender, eu vou buscar entender o que é que acontece. Meu filho fez uma cirurgia de adenoide que eu fui estudar para ver se realmente o que precisava fazer, para discutir com a médica, para tirar as minhas dúvidas também que eu tenho. E Claro. não ficar só alheio àquilo ali. Não, ela está dizendo que ele tem que fazer, que ele tem que fazer isso. Eu falei, vem cá, ele tem que fazer uma cirurgia de adenoide, tá? Com base em quê? Eu vou buscando informação. Óbvio. Não, vamos fazer uma polissonografia. Fizemos uma polissonografia, deu que ele teve vários episódios de apneia. Ela me comprovou, olha quantos episódios de apneia ele está tendo por conta Perfeito. disso. Ah, não, beleza, tudo bem. Então E você você que não vai. tá sendo chata, você tá fazendo o Não, seu eu trabalho, estou pô. buscando o É conhecimento, óbvio. entendeu? Então, não é porque eu estou falando, não é porque o Antônio está falando, não é porque um médico está falando. Tem que buscar o conhecimento de todos os lados. E quando vocês buscarem esse conhecimento, vocês vão dizer, nossa, como faz sentido, né? Não é Não, maluquice, impossível. não é querendo se promover, porque eu também vejo muito isso, né? Ah, ela tá fazendo uma dieta porque ela quer se promover, uma dieta diferente, ela quer chamar atenção, quer ganhar seguidor, Não é quer... dieta. Não é, entendeu? Não é sobre isso, é sobre toda a mudança que eu vejo acontecer na minha vida, que eu vi acontecer, que eu vejo acontecer nesses 4 anos, e na vida das pessoas que são acompanhadas por mim, meus alunos, né, meus pacientes, as viradas, né? Pegar uma paciente que eu tinha com 3 doenças autoimunes, ela em pouco tempo de dieta carnívora colocou tudo em remissão. Quais? Ai, Jogray, ela tinha Jogray, ela tinha, não me lembro agora os nomes, Uhum. ela tinha fibromialgia e a outra era Hashimoto. Pô. Aí, Uhum. a Jogray era do olho, o olho dela tinha fica muito seco, Uhum. enfim. Então, essas 3 doenças dela que ela tomava um monte de remédio, ela colocou em remissão. Sensacional, né? Entendeu? Em dieta carnívora. Então, assim, não é sobre o que a gente fala, é sobre o que a gente vive, o que a gente vê, né? E o que tá é o óbvio. Só que muita gente não quer buscar esse conhecimento, né? Exato. E é o que eu sempre falo pra todo mundo. Ninguém liga mais pra sua saúde do que você mesmo. Exatamente. Então não faz sentido você só ouvir o que eu tô falando e levar em face value. E levar como se fosse a verdade absoluta. Porque não é. É a minha verdade. É o que eu estudei, é o que eu vi. Se é verdade ou não, aí vai ter os fatos ou não. Ok, mas não custa nada você checar pra ter certeza. Sim. Falo pra todo mundo isso. Agora, você vai dizer, eu sei que tem muitos médicos, eu sei que tem muitos pesquisadores que você conhece, eu quero que você diga assim, um médico de referência que te inspirou diante Anthony desse Chaffee. caminho. Pronto. Um pesquisador. Pô, o Anthony Chaffee tá começando a fazer as pesquisas dele sobre esclerose múltipla com a dieta carnívora, o que é muito legal. Legal. Só que o que eu acho bem interessante, o que devotou a vida dele o maior tempo possível pra isso é o Thomas Seyfried, com o câncer como Do uma teoria câncer. metabólica, É um velho. senhorzinho ele, né? Senhorzinho. Maravilhoso. E ele tá nessa há anos e anos e Maravilhoso. anos e tá começando só agora a ganhar o mainstream. Porque é muito abafado, né? Muitas coisas da gente tá. Eu sinto, eu converso com a galera da comunidade carnívora. Parece que não dá entrega. Não tem entrega do nosso conteúdo. Uhum. Tem algo por trás aí também que acontece. Não sei, não sei. Eu não sei se tem algo por trás ou se a galera não se interessa bastante ao Pra algoritmo buscar, que não né? tá empurrando. Pode ser. Eu Mas não tem tenho como uma, tem saber. uma ideologia aí, tem uma ideia de que nossos conteúdos muitas vezes são meio que barrados aí, né? Vamos lá. E algum influenciador te inspirou? Aham. O nome dele é Carrie Mann. Ele tem um canal no YouTube chamado Homestead How. E eu vi um vídeo dele inicial, que foi até uma das coisas que me fez ter vontade até de fazer dieta carnívora. Que ele pega, eu já contei essa história 1000 vezes, mas só que ele pega assim da gaveta dele uma caixa com mais de 23 remédios daqueles laranjas, Sim. sabe, americanos. Sim. Uns vazios, uns não, mas ele tá falando, ó,
Olha a caixa de remédio que eu tava tomando. Isso aí era o vídeo dele titulado 100 dias de dieta carnívora. Olhe como mudou minha vida. Aí eu cliquei, né? Aí eu fui ver lá e aí ele falou depressão, ansiedade, Nossa. gota, apneia do sono, depressão severa. Pense em problema que a Harry tinha. Ideação suicida, tudo que você imaginar. Tá vendo esses remédios? Não tomo mais nenhum. Jogou pra cima. Nossa, Tô que fazendo dieta legal. carnívora há 100 dias e eu não tô tomando mais nenhum remédio desses. Minha vida mudou completamente, virou de cabeça para baixo, minha saúde mental tá perfeita, já perdi não sei quantos quilos, eu acho que tinha sido uns 25 quilos na época. Tô me sentindo melhor do que eu já me senti na minha vida. Aí eu falei, esse cara ou é maluco ou tá... Ou algo faz sentido ali Exato, dentro, né? ou tá, caramba, tá em alguma coisa que eu não sei. E aí, hoje em dia, ele já tá fazendo uma dieta carnívora há mais de 4 anos. Sim. Se curou até, ele não tinha falado nisso no vídeo, mas depois ele mostrou até os exames falando que ele tinha uma batida no coração irregular, ele tinha um problema na válvula do coração ou algo do tipo. Que melhorou. E ele mostrou os exames, ó, não tenho mais, tem um vídeo dele mostrando, não tenho mais, tô 100% melhor do coração, fora todos os outros problemas dele, né? Então, esse cara é muito bom e ele tá fazendo agora o primeiro documentário sobre dieta carnívora. É ele que tá fazendo, entrevistando diversos médicos, Anthony Chaffee incluso, Sean Baker, Ken Berry, todos os médicos possíveis que estão nessa parte de medicina integrativa, mas com foco também em alimentação. E tá entrevistando diversas pessoas também, dos casos mais extremos possíveis, que melhoraram com a dieta carnívora. Perfeito. Então, esse cara é muito Já tô fera. ansiosa para assistir esse Eu documentário. tenho um trailer. A gente podia fazer um documentário aqui no Brasil também, né? O que, é que você acha? Rapaz, o Eu cara... quero fazer uma palestra, eu quero fazer um documentário. Gente, eu quero fazer tanta coisa. Uma coisa de cada vez, Lua. Uma nutricionista. Lua Ferrari. Sabia que você ia falar. Não, mas sem brincadeira. O que eu gosto mais de você é que você é, tipo, hardcore mesmo. Aham. Tipo, hardcore não é uma palavra ruim pra todo mundo que tá vendo. É que, tipo, você fala o que você faz, Sim. mas você também não tem mimimi com as coisas. Então você fala, é só carne, velho. Só carne. Ah, não vou beber. Não, nada de bebida. Só carne. Isso aí é o que eu mais gosto de você, porque eu sou assim também. E uma coisa também assim que eu levo muito para mim, isso talvez foi algo que veio até do fisiculturismo, sabe? Eu ia, né, um momento da minha vida eu pensei em ser fisiculturista e eu comia tudo que o fisiculturista come, tá? Salada, ovo cozido, não podia ter muita gordura, peito de frango, quase não comia carne vermelha. Uhum. Comia de 3 em 3 horas, às vezes 7 refeições no dia. Até minha salada era pesada, eu tinha que comer 170 gramas de folha no dia, tinha que pesar aquilo ali. Você é cagado, é Lua. Era uma doideira, assim. Mas essa parte da minha vida, que eu vivi quase 2 anos, foi algo que me trouxe muita consciência, assim, de quem eu sou e de que eu não devo nada a ninguém. Por quê? Porque eu ia para os ambientes sociais com Uhum. marmita. As pessoas falavam que para que isso? Já tá magra, já tem um corpo bonito, você tá louca? E eu lá com a minha marmita feliz, tipo assim, doa quem doer, pode falar, pode. Aquilo ali foi algo que foi me fortalecendo. Eu Uhum. viajava, passava 10, 15 dias na Califórnia, fazendo dieta, levando ovo cozido do hotel para fazer os meus lanches para não sair da minha dieta. Eu tinha Uhum. uma balancinha portátil que eu levava para os restaurantes para pesar a quantidade da carne que eu precisava. Então, assim, aquilo, e assim, as pessoas olhando, eu não tô nem aí, Isso entendeu? aí, velho. Tipo, eu ia para o Quimoqueca aqui, lembro da minha avó. Minha avó faz aniversário, ela gosta de comer comida baiana. Uhum. E eu, de dieta naquela época, assim, né, nessa minha pegada. E aí eu chegava lá com minha marmita com frango grelhado, brócolis, arroz integral, tirava minha marmita e dava para a baiana esquentar lá dentro. Leonardo, você é desaforada, você está dando para uma baiana, né, de acarajé, de dendê, você está dando para a mulher esquentar sua marmita. Então, isso me fortaleceu muito. Então, a mesma coisa, eu trago isso muito forte hoje, de que, assim, eu não quero convencer ninguém. As Exato. pessoas ficam, não quero te convencer de nada. Eu Exato. quero te mostrar só como eu vivo, né? Eu quero te mostrar os benefícios que eu tenho. Eu sei que isso pode ajudar muitas pessoas que não têm noção de que isso é possível. Tem gente que não gosta de comer salada e come porque acha que precisa. Tem gente que não gosta de comer fruta e come obrigado, porque acha
que precisa, entendeu? Uhum. Tem gente que não gosta de comer determinados tipos de carboidrato, que, para assim, tem pessoas que eu já atendi que falam assim, Lua, depois que eu te conheci, minha vida mudou, porque assim, eu sou carnívoro, eu gosto de comer isso aqui, só que eu achava que eu precisava de outras coisas. Então, você escutar Exato. isso das pessoas, eu estou dizendo, olha, existe esse mundo também que eu também não conhecia, Uhum. né? Então, eu não estou querendo convencer ninguém, eu sou muito eu, né? E eu trago, assim, as mudanças que aconteceram na minha vida, mostro o meu dia a dia, porque eu sei que isso gera realmente... Tem muita gente que não acredita, né? Nossa, só carne? É só carne. Como é isso? Né? Então, isso mostra que é possível, mostra que eu estou bem, mostra que eu estou feliz, que eu não estou numa jaula, que eu não estou numa prisão, né? Que muita gente acha que a gente está com um chicote, que a gente não Exato. pode sair daqui. E assim, é assim que eu levo. Mas Né? você já percebeu que tem, pra mim pelo menos, tem muito mais gente interessada em entender mais do Sim, que interessada em, tipo, dar pitaco. sim, por quê? Porque as É pessoas hoje estão impressionante. cansadas já, né? Porque as pessoas estão rodando, rodando, rodando e não estão conseguindo sair do lugar, Uhum. A né? maioria delas, exato. Estão naquele looping que você fala assim, nossa, a pessoa está ali, não consegue sair daquilo ali, não consegue emagrecer, não consegue resolver um problema de saúde. Às vezes tem um problema de saúde que fala assim, nossa, eu estou refém desse remédio para o resto da minha vida, Uhum. né? E não, eu preciso mudar. Aí são as pessoas que já estão saindo um pouquinho da bolha e entendendo que existe um outro caminho, né? E eu acho que Exato. o nosso papel, o meu, o seu, que tem muita história para contar, que tem muita mudança para contar, é trazer isso, né, essa realidade. Com Existe, certeza. mas eu não estou querendo que você faça porque eu estou mandando, não, entendeu? Quero que você pesquise, que você teste, que você busque, que você encontre, às vezes, seu estilo de vida. Né? Às vezes não Exato. precisa ser 100% carnívoro. Eu gosto de uma saladinha, eu gosto de um tomatinho. Tudo bem, mas que você não tenha medo da gordura da carne, que você não tenha medo de comer carne vermelha, né? Que você não deposite na suplementação de ferro algo que tem na carne biodisponível para você. Então, são coisas que a gente precisa alertar, mas que ninguém está mandando você fazer, né? Simples assim. A gente só está mostrando aqui o que a gente realmente vive, E que né? possivelmente pode ser o jeito ideal de se alimentar. Exatamente. Possivelmente. Exatamente. Mas isso aí vai tudo do que você estuda e que você acha depois de estudar que pode ou não ser melhor para você. É simples assim. E sabe uma coisa, gente, assim, a gente já vai encerrar essa sessão, mas assim, uma coisa que Antônio falou lá no começo e que ficou aqui na minha cabeça marcado, é que isso é para tudo na vida. Você falou que quando você começou a dieta carnívora, você focou que você queria tanto aquilo que você não deu chance nem de pegar os obstáculos ou né, colocar a sua atenção nas coisas que pudessem dar de errado. Uhum. Você só focou nas coisas que podiam dar certo. Exato. Né? E eu acho que tem que ser assim para tudo. Qualquer mudança que você vai fazer na sua vida, não só, vou viver a dieta carnívora, mas qualquer mudança que você vai fazer, tipo, olha, eu vou começar a me alimentar melhor, eu vou parar de comprar, vou parar de entrar nas seções do supermercado que vende produtos embalados. Só aí você já vira uma chave gigantesca. Se você viver de feira e açougue, você já está virando uma chave muito grande. E não. Porque as pessoas têm muito isso, assim, quando eu converso com alguns pacientes. Como que eu vou viver sem isso? A pessoa já sofre antes de começar a tentar mudar o estilo de vida. Complicado. Então não vai conseguir. Não vai mesmo, Quando a não. pessoa, eu quero fazer carnívora. Eu falo, você quer fazer carnívora? Tá. É assim, assim, assim. Existe um caminho, uma preparação, tá, tá, tá. Aí a gente vai explicando. Lua, mas como é que eu vou ficar sem isso? A pessoa já tá sofrendo antecipadamente. Eu falo assim, na lata. Não vai dar certo para você. Uhum. Porque tem que ter esse pensamento. Eu quero focar nisso aqui na minha cura. No começo tem que ter um pouquinho de disciplina, velho. Tem que ter disciplina e tem que ter. E você só vai ter essa disciplina se você pensar assim, todo dia você pensar dessa forma que você pensou. Uhum. Eu quero que dê certo, eu quero mudar, eu quero a cura, né? Porque aí os impasses que vão acontecendo, os obstáculos que vão chegando, então assim, você vai passar de uma maneira muito leve. E você vai entender que não é a dieta que tá fazendo isso com você. Basicamente pode ser abstinência, pode ser Isso. desidratação, pode ser várias Até coisas o mental, diferentes. né? Até o mental. Porque, como ele falou, ele deu uma engordadinha no início da dieta carnívora. Uhum. Comia mais, na verdade, na dieta, Exato. não, no início. Eu também, quando eu decidi ser carnívora, eu dei uma engordadinha até. Eu ganhei um pouquinho, nunca estive acima do peso, mas eu ganhei peso pelo meu mental. Porque eu dizia assim, olha, eu não vou me preocupar com peso. Então, o que é que eu fazia? Na hora que eu tinha vontade de comer, eu comia carne.
Uhum. Então, eu comi mais, talvez, naquele primeiro momento, pelo mental, porque meu prato era muito cheio, né? Era muita cor, era muita salada. E aí, de repente, só um pedaço de carne, parecia que estava faltando alguma coisa. Eu comia mais Uhum. carne, entendeu? Então, tudo isso tem que ser trabalhado. Não é só... A mente precisa ser trabalhada também, né? Até no começo é bem complicado, porque você tá realmente acostumado a comer uma comida que não é nutritiva. E você tá acostumado a comer sabe, por pura, não sei, por puro emocional, Isso. basicamente. Então você tá comendo ali o bis, por exemplo, você come a caixa toda. Você Isso. tá comendo arroz, você tá comendo sushi, daqui a pouco você tá com fome de novo, pizza também. E quando você entra na carnívora, você pode comer mais até, só que você vai ficar enjoado depois. Exatamente. Não tenha Vai dúvida. demorar muito mais para comer de novo, né? Exato. E aí você vai ficar achando estranho essas mudanças, porque, eu tô enjoado, o problema é a carne. Não, o Não. problema não é a dieta. Tenta pensar o porquê, tenta estudar Isso. antes, tenta Perfeito. conectar sempre o porquê, do porquê isso aqui tá acontecendo, porque vai ter uma resposta, e essa resposta é mais simples do que parece, e vai deixar também a mente mais calma para continuar. Eu lembro que no início, assim, as pessoas falam assim, Lua, porque quando eu começo a comer carne, a carne tem demora mais para fazer a digestão. Eu falo, vamos parar com essa frase, que a carne demora mais para fazer digestão. Ótimo que ela demora mais, então, para fazer digestão. Vamos olhar pelo lado positivo? Se demora mais para fazer digestão, é porque não é para você ter fome toda hora. E por que você tá tomando Mondiaro? E o Entendeu? Mondiaro faz o quê? Pois é, dá essa O plenitude. Ozempic faz o quê? Plenitude gástrica. Para seu estômago. Exatamente, é o que a carne está fazendo. Então, assim, para com isso, né? De falar que a carne tem uma péssima digestão com a carne. Não. Mas sabe que, tipo, quando você come pouca carne durante sua vida toda, seu estômago vai ficando mais alcalino. Sim. E aí, tipo, realmente deve ter pessoa que tá falando que realmente não tá Sim. caindo bem porque o estômago não tá tão ácido Por assim. isso que é legal fazer a transição. Aham. Né? Por isso que, às vezes, vai dar certo para algumas pessoas. Não, virei aqui e amanhã eu quero só comer carne. Vai ter pode ter alguns impasses ali no início que vão ser contornados com essa força de vontade, com essa positividade e tudo mais. Mas o ideal é ir fazendo aos poucos. Eu também Você vai acho. tirando aos pouquinhos ali as fibras. Tem gente que não tem um consegue, impacto. mas eu também concordo contigo. É porque a gente tá no imediatismo, né? A Uhum. gente quer a coisa logo. 880. 880. Então, assim, a maioria dos carnívoros foram cetogênicos antes. Exato. Eu não sei se eu Entendeu? conseguiria, eu particularmente. Sim, mas todos Exato. passaram. Eles fizeram low carb, depois eles fizeram Foi cetogênica. um processo demorado. E depois eles viraram carnívoros, Uhum. entendeu? Então tem um porquê nessa ciência toda, né? Tem gente, como eu falei, a menina da acne teve que ir direto. A gente Uhum. precisava achar a cura dela ali. E era pra uma coisa bem específica, não era pra ela levar como estilo de vida a longo Exatamente. prazo. Mas o ideal a gente vai fazendo as modificações aos pouquinhos, tirando fibra, tirando os alimentos que a gente gosta por emoção, né? Pela fome emocional, por memórias afetivas, né? Que tem isso. Esse alimento aqui é minha memória afetiva. Cinema e pipoca. Eu vou pro cinema, meu marido não tem pipoca, não, eu levo meu torresmo. Pô, é gostoso, tá? Eu levo meu torresmo. Eu tava falando esses dias, eu falei, não lembro a última vez que eu comi pipoca na minha vida. Nem eu. Né? Ano retrasado, eu falei que eu ia fazer 3 furos no ano. Eu ia comer pizza, eu ia comer uma fatia de pizza, eu ia comer um pão na chapa, de padaria, aqueles de padaria, e eu ia comer um bolo de chocolate. Eu acho que foi isso, não lembro agora não. Você furou alguma vez? Aí eu furei o bolo de chocolate, comi a fatia de pizza, não, comi o bolo de chocolate, quando chegou na última semana do ano, acho que era tipo 30 de dezembro, Uhum. minha irmã veio passar Réveillon aqui, falei, vamos na padaria, comer o pão na chapa. Comi o pão na chapa na padaria, tá? Virou o ano, eu não comia pizza. Desde quando eu comecei Volta minha mais jornada, eu não consegui comer um pedaço de pizza. Aí o Léo fica até brincando comigo. Esse ano você vai comer a pizza? Eu falo, não sei. Rapaz, eu não saí da dieta ainda. Da dieta, Pois mas é. eu não comi nada. Nada ainda fora, né? Nada. Mais de... Tem uns 500 dias quase. Legal. Sem comer nada. Eu não tenho vontade, velho. Eu realmente... Igual que você falou, tipo... Eu não quero correr... Não é correr risco, mas eu não quero me sentir mal depois. Sim. Eu sei que eu vou me sentir mal depois. Não tenho dúvida. Nossa. A gente se sente Você falou péssimo. com plenitude de que sentiu na pele. É péssimo, gente. É péssimo.
Se você tivesse que convencer um cético, assim, uma pessoa que não acredita de jeito nenhum na dieta carnívora, em 1 minuto, o que é que você diria para essa pessoa? A carne tem todos os macro e micronutrientes necessários para você viver e viver bem. Também tem todas as vitaminas e todos eles na forma mais biodisponível possível. Ou seja, você pode viver só com carne. Todos os estudos que mostram que a carne tem algum risco são estudos observacionais. Ou seja, não infere causa e você tem que ver qual é o risco relativo desses estudos. Você já leu esses estudos ou você só está ouvindo as pessoas? Você só está ouvindo esses médicos e você não está questionando eles? Pois bem, você deveria questionar esses médicos e você deveria pesquisar mais sobre como a carne tem tudo isso que eu te falei e você deveria ler o meu curso, por exemplo, que tem tudo lá completo. Veja sobre evolução, veja sobre antropologia, veja sobre anatomia e veja sobre fisiologia, que eu juro pra Compilado, você né? que tudo vai fazer sentido. Do Perfeito. porquê comer só carne faz sentido. Perfeito. E se você pudesse mandar agora uma mensagem para quem está começando a fazer a dieta carnívora ou então está ali com medo de largar o carboidrato, qual seria essa mensagem? Rapaz, velho, só você falar, vou fazer por no máximo 3 meses, ou vou fazer no máximo por 1 mês. Bota essa meta de 1 mês, ninguém morre com 1 mês fazendo nada. Ou seja, testa 1 mês, no máximo, eu diria que 3 meses seria o ideal ali, mas se você não conseguir, faz umzinho, fala, pô, vou ter essa disciplina de fazer 1 mês, pelo amor de Deus, se você não conseguir também, Jesus Cristo, né? Faz esse mesinho, vê como você se sente, e faz regrado mesmo, sem coca, sem bebida, sem sair da dieta, faz regrado Certinho. para ver como você se sente. E se você se sentir bem, você provavelmente vai querer continuar. Então nem tenta botar uma meta tão grande assim, nem tenta pensar isso como estilo de vida, porque se realmente for para ser, vai ser e você vai entender no momento certo que pode ou não ser ideal para você. Perfeito. E para a gente fechar nossa sessão aqui, mesa carnívora, Primeiro episódio, Primeiro episódio. sensacional. eu quero saber de Antônio, o que é que vem pela frente? Você vai continuar 100% carnívoro? Ou você vai testar variações? Ou você tem outro objetivo na sua vida? Lua, eu não gosto de complicação, velho. Pra mim tá perfeito comer ribeye todo dia e seguir a minha vida do jeito que eu tenho que seguir, velho. Tipo, eu não fico pensando muito sobre isso, pra ser sincero contigo. Então, eu pretendo só comer ribeye e comer picanha e trabalhar no que eu tenho que trabalhar fora da dieta, obviamente, né? Tipo, trabalhar no que eu tenho que fazer, porque eu acho bem melhor ficar focando na minha vida profissional do que ficar focando no Nas que eu tenho que compras, comer. né? Exato. Então, eu acho perfeito. Eu vou no mercado, levo 2 minutos. Não tô brincando, eu já marquei. Eu ando, pego minha ribeye, Bota no volto. carrinho. Eu nem passo no caixa que lá nos Estados Unidos, eu só escaneio assim e já pago no meu celular. Tchau. Faço a carne, demora 10 minutos. Ou seja, eu tenho basicamente 23 horas e meia na semana. Fora, sem comer, sem nada, sem pensar em comida. Que pra quem era compulsivo alimentar, não tem coisa melhor, velho. Então, eu tô amando o jeito que tá, não quero mudar, tá perfeito. Eu sou igual a você, como eu te falei, hardcore. Eu faço o mais puro possível, né? Eu tomo café ainda, mas fora isso, eu faço o mais puro possível. Como eu te falei, não saí da dieta há 500 dias, não planejo sair e planejo continuar aí postando conteúdo, postando no YouTube, postando no Instagram, no TikTok, em todo lugar. Ajudando, né? Levar a Ajudando. mensagem, Exato. levar esse estilo de vida para que mais pessoas conheçam, porque tem pessoas que não conhecem, Porque né? pode marcar daqui a 2, 3 anos no Brasil, isso vai ser muito falado, porque não só mais pessoas vão estar falando sobre, mas vão ter estudos aqui nos Estados Unidos saindo sobre, e vão ter mais e mais médicos utilizando essa estratégia, não para estilo de vida, mas pelas propriedades terapêuticas Sim. que ela tem Sim. para doenças psiquiátricas, para doenças autoimunes, para doenças crônicas. Então a gente vai ver muito isso, eu não tenho dúvida, zero dúvida. A mesma certeza que eu tinha quando eu comecei a fazer a dieta carnívora, que ia ser a melhor coisa que ia fazer para mim, eu tenho certeza absoluta que a dieta carnívora vai ficar grande, não por ser uma seita ou nada do tipo, mas porque realmente tem fatos que estão mostrando essas propriedades terapêuticas da cetose e da dieta carnívora como essa dieta de eliminação. Então,
Perfeito, Sensacional. gente. E tem gente na internet que fala que a carnívora, a gente é tipo, comparam a gente aos veganos, aos vegetarianos, né? Que é aceita, que é aquela coisa maçante, aquela coisa que você não, né? Que eles querem defender algo que não tem nem como Sentido. defender, entendeu? Que não Exato. tem um sentido Lógico. lógico, fisiológico, Nenhum. bioquímico, de Nenhum. evolução, zero. Não, não é sobre isso, né? Não é sobre isso. A mensagem que a gente quer passar é uma mensagem completamente diferente. A gente vive um estilo de vida assim completamente diferente do que essa galera vive, né? E não é sobre seita, né? Como é muito colocado por aí. Realmente é um estilo de vida que né, devolve saúde, que faz todas as pessoas que seguem esse estilo de vida prosperarem. Eu não vejo um depoimento de pessoas que vivem esse estilo de vida que deu ruim, O sabe? certo, né? Não que comeu 5 quilos de queijo. 5 quilos de queijo, da mão da manteiga, né? Ou que se alimenta só com ovo e bacon, né? Faz ovo e bacon industrializado, usa muito industrializado na Ou come só carne magra, come por carne exemplo. carne magra, que aí fica, não tenho energia, né? Me sinto cansado. Tem que fazer da forma certa, né? E Uhum. graças a Deus hoje vocês têm disponíveis aí vários profissionais já no Brasil que podem ajudar vocês, né? Como nutricionistas, médicos, cursos. Tem a galera que, assim, eu digo, Antônio, que não é um profissional, mas assim, tem muita propriedade, sabe muito mais do que colegas meus nutricionistas, né? Que tá ali na rede social falando que fibra precisa de fibra e ele sabe que não precisa de fibra, ele vai te dizer cientificamente por que que a gente não precisa de fibra, né? Que a gente pode Simples. viver sem fibra, que inclusive é até melhor para o nosso intestino, enfim. Então, com fé em Deus, como você falou, daqui a 2 anos, eu espero que antes até, né? Com nossas palestras que a gente vai dar, porque a gente tá cheio de projeto. Palestra, que mais? Documentário agora. Calma, Daqui a pouco calma vai no escrever um livro documentário. também. E assim vai. Mas é isso, gente. Acho que valeu. Espero que vocês tenham gostado desse momento aqui de bate-papo. Se vocês gostaram, vocês vão comentar aqui embaixo no vídeo. E Porque aí pede eu vou... Antônio de novo. Pede Pede Antônio mais uma vez no podcast, se gostaram. maio, eu vou estar lá nos Estados Unidos. Então, a gente pode fazer também algo diferente lá, hein? Uma Exato. mesa carnívora lá com algum tema específico. Então, vocês já deixam aqui também nos comentários. Bora botar uma meta. Se passar de não sei quantas mil views, a gente faz lá. Aí, bote a meta então. 30 mil? 30 mil visualizações. 30 mil é E a uma gente meta faz boa. uma live ou um vídeo, aí a gente decide, Uhum. com o tema que vocês escolherem. Uma live é Uma legal. live legal, né? Uma live com o tema que eles escolherem legal. Pronto. Pode perguntar tudo. Sobre dieta Fechado. carnívora, né? Não sobre dieta vegana, com certeza. Pelo amor de Deus. E é isso. Obrigada, viu? Por você ter aceitado. Muito obrigado, Lua. Fico lisonjeado de ser a primeira pessoa nesse seu projeto sensacional, que eu não duvido nada que você vai entrevistar muita gente legal e fazer parte desse batalhão de pessoas aí vai ser uma honra para mim. Nossa. É isso, gente. Tchau, tchau.